Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 23. Capítulo 298. Ao ouvir as palavras da alta sacerdotisa, o Senhor das Estrelas não pôde deixar de responder: eu ainda prefiro o método tradicional de criar pessoas. A alta sacerdotisa Ayesha, de pele dourada, ergueu uma sobrancelha, surpresa. Talvez um dia você possa me dar uma aula de história sobre as antigas tradições dos seus ancestrais. Ao ouvir suas palavras, uma criada próxima conteve uma risada, e seu rosto demonstrou um traço de diversão. Percebendo que suas palavras poderiam ter soado inapropriadas, Ayesha rapidamente acrescentou, puramente para fins de pesquisa acadêmica. O Senhor das Estrelas deu um sorriso irônico. Eu ficaria honrado. Em nome da pesquisa acadêmica, acho que seria muito. Antes que ele pudesse terminar, Gamora, que estava por perto, lançou-lhe um olhar penetrante. Percebendo o olhar furioso de Gamora, o Senhor das Estrelas hesitou e então terminou a frase com um sorriso desagradável. Voltando-se para Ayesha, ele acrescentou, acho que isso pode ser um exagero. Eu não sou esse tipo de cara. Antes que ele pudesse dar mais detalhes, Gamora, visivelmente impaciente, interrompeu. Chega de papo. Você prometeu uma recompensa por esta missão. Vamos pegá-la e seguir em frente. Ao ouvir suas palavras, uma pequena porta no salão dourado se abriu, e dois guardas escoltaram uma figura para dentro. Quando o capuz foi removido, o Senhor das Estrelas e os outros a reconheceram imediatamente. Uma mulher de pele azul coberta de melhorias mecânicas, Nebulosa, irmã de Gamora. Bem, é uma reunião de família, brincou o Senhor das Estrelas. De seu assento, Ayesha falou, eu sei que ela é sua irmã, mas para mim, ela é apenas uma recompensa de Xandar. Ela explicou, ela tentou roubar nossas baterias, mas foi pega pelos nossos soldados. Deixe o destino dela em suas mãos, concluiu Ayesha. Gamora agarrou Nebula e começou a arrastá-la em direção à saída. Somos muito gratos, alta sacerdotisa Ayesha, disse o Senhor das Estrelas antes de se virar para sair com Rocket e Drax. Antes que ele pudesse dar mais um passo, Ayesha gritou, qual é a sua linhagem, Senhor Kill? O Senhor das Estrelas fez uma pausa, pensando por um momento. Minha mãe era da Terra. E seu pai? Pressionou Ayesha. Kill brincou. Bem, ele não era americano. É tudo que eu sei. O tom de Ayesha tornou-se sério. Vejo uma herança extraordinária em você. A combinação de suas linhagens é completamente absurda. Um completo absurdo. Ela exclamou com a voz cheia de descrença. Claramente, Ayesha notou algo incomum no Senhor das Estrelas. O Senhor das Estrelas, no entanto, ficou confuso. A sala ficou em silêncio. Quebrando a tensão, Rocket interrompeu. Sabe, ele chamou todos vocês de idiotas hipócritas há pouco tempo. Um coro de suspiros irrompeu, e a atmosfera mudou drasticamente. Os soldados ergueram suas armas de energia em resposta. O Senhor das Estrelas se virou para Rocket em choque antes de olhar nervosamente para Ayesha, que o encarava. O soberano sussurrou entre si com expressões sombrias. Percebendo a tensão crescente, o Senhor das Estrelas correu atrás de Gamora. Droga, eu disse algo errado de novo? Rocket murmurou. Desculpe, eu não quis dizer. Antes que ele pudesse terminar, Drax o agarrou pelo pescoço e o arrastou em direção à saída. Você deveria ser grato por eles não terem te matado, disse Drax. Sério, Rocket admitiu, percebendo o perigo do qual havia escapado por pouco. Com um sorriso travesso, Rocket abriu sua bolsa e revelou várias baterias de energia amarelas brilhantes. Quer comprar uma ou duas baterias? Drax imediatamente as reconheceu como as células de energia do soberano e caiu na gargalhada. Rocket o silenciou, levando um dedo aos lábios. Logo o grupo embarcou no Milano. Tudo bem, vamos entregar essa moça azul e careca para Xandar em troca da recompensa, disse Rocket, ligando os motores da nave. O Milano rugiu e ganhou vida, com seus propulsores brilhando enquanto subia pela atmosfera. Enquanto isso, Gamora acorrentou Nebula à grade do navio. Estou com fome. Me dê um pouco de raiz de Yaro, exigiu Nebula, olhando para a cesta de frutas parecidas com cenouras ali perto. Eles ainda não estão maduros, e eu odeio você, Gamora retrucou, franzindo a testa. Me odeia, Nebula retrucou. Se não fosse por aquele homem que matou Ronan, você acha que estaria por aí assim? A mera lembrança daquela figura aterrorizante causou um arrepio em Nebula. Ronan a levou para recuperar a joia, apenas para ser morta por aquele indivíduo monstruoso. A joia foi tomada e Nebulosa escapou por pouco, escapando da captura pelas forças xandarianas. Eu vou quebrar essas correntes logo e te matar. Eu juro. Nebulosa rosnou, encarando seus grilhões. Gamora se virou. Não, você vai apodrecer na prisão de Xandar pelo resto da vida. Me matar? Continue sonhando. Nebula lançou um olhar furioso para sua irmã. Assim que Gamora estava prestes a responder, um alarme soou por toda a nave. Gamora correu para verificar a situação. No monitor, a Milano, agora no espaço sideral da Soberana, estava sendo perseguida por uma frota de naves soberana. O que está acontecendo? Perguntou o Senhor das Estrelas, confuso. Tem um esquadrão inteiro de naves soberanas atrás de nós. Observando a tela repleta de naves que se aproximavam, Gamora franziu a testa. O que eles querem? Drax refletiu por um momento antes de comentar casualmente. Talvez seja porque o Rocket roubou algumas das baterias deles? Cara, Rocket virou-se para ele, incrédulo. Drax deu de ombros. Tudo bem, você não os roubou. Quem sabe por que eles estão nos perseguindo? Estranho.
Naquele momento, um raio laser dourado atingiu Milano, disparado pelas naves soberanas. O coração do Senhor das Estrelas disparou enquanto ele pilotava rapidamente a nave em manobras evasivas. Esquivando-se de outra explosão, ele gritou: "Foguete, o que você estava pensando? Eles eram muito fáceis de roubar", defendeu-se Rocket. "Essa é a sua razão?" Gamora retrucou. "Vamos lá, você viu como aquela sacerdotisa era arrogante e poderosa? Eu estava lhe dando uma lição", respondeu Rocket indignado. "Você é tão atencioso", zombou o Senhor das Estrelas. "Não é de se admirar que Ayesha não tenha apreciado sua gentileza." Rocket e o Senhor das Estrelas discutiram enquanto Gamora, exasperada, gritava: "Vocês dois podem guardar essa luta para depois da batalha espacial? Estamos sob ataque", gritou o Senhor das Estrelas. "Estou pronto para acabar com todos eles." Rocket sorriu cheio de determinação. Os dois manobraram o Milano, disparando canhões de laser e derrubando vários navios. Vendo a cara de convencido de Rocket, Gamora não resistiu a esvaziar seu ego. "Você não matou ninguém. Esses drones são todos controlados remotamente. Isso não está funcionando. Precisamos despistá-los ou encontrar um lugar para segurá-los", disse Gamora. O Senhor das Estrelas de repente sugeriu: "Vamos para a Terra." Ele começou a se preparar para um salto de dobra espacial. Terra? Gamora e os outros ficaram surpresos. Não é aquele o planeta natal do Senhor das Estrelas? E o lugar onde reside o Cavaleiro Branco? Capítulo 299. Terra? Gamora e os outros ficaram surpresos. Antes que pudessem expressar suas objeções, o Senhor das Estrelas inseriu urgentemente as coordenadas da Terra e começou a pilotar a Milano em direção a um ponto de salto. "Preparem-se", gritou o Senhor das Estrelas. "Espere." Gamora franziu a testa. "A Terra é muito longe. O número de saltos necessários, nossos corpos não conseguem." Antes que ela pudesse terminar, uma série de grades semelhantes a favos de mel se materializaram na frente do Milano. Sovosh! A nave passou por uma das grades. Num piscar de olhos, eles se encontraram em um local totalmente novo e desconhecido. Sovosh! O Milano passou por outra grade. Visões estranhas e sobrenaturais começaram a se desenrolar diante deles. Bang! 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 A nave saltou de um espaço para outro, fazendo Rocket e os outros gritarem enquanto as distorções dos saltos distorciam seus corpos. Seus rostos se esticaram comicamente, bocas e olhos arregalados, fazendo-os parecer completamente ridículos. Esse processo continuaria por centenas de saltos. "Eu disse a você que nossos corpos não aguentam isso", Gamora disse com a voz tensa. O Senhor das Estrelas se defendeu, igualmente distorcido. "Eu sei, mas isso é uma emergência." Enquanto o Milano fazia seus saltos ousados, o enxame de naves soberanas controladas remotamente que os perseguiam parou na borda do salto, incapaz de segui-los imediatamente. De volta ao planeta natal dos soberanos, os operadores de pele dourada que controlavam a frota soltaram maldições de frustração. "Caramba! Eles escaparam." O soberano resmungou com raiva, seus dedos dourados pairando sobre os controles do jogo. No assento mais alto, a alta sacerdotisa Ayesha virou-se para o comandante da frota, com um tom ríspido. "Por que não estamos progredindo? Tantos navios e você não conseguiu parar nenhum? Isso nos faz parecer incompetentes." O comandante da frota de cabelos dourados explicou rapidamente: "Alta sacerdotisa, essas baterias são altamente voláteis. O movimento errado pode destruir toda a nossa frota." O rosto de Ayesha escureceu. "Não me importo com a frota. Me importo com o insulto. Eu os contratei, e eles nos roubaram. Isso é a maior blasfêmia." Ela se irritou. Ao ouvir sua raiva, o comandante da frota percebeu que agora não era a hora de se preocupar com possíveis perdas. "Atenção, todos os navios. Atirem à vontade. Persegui-os até que sejam eliminados." Ao seu comando, os operadores soberanos, sentados em seus controles tipo Arcade, enviaram suas naves para frente. No espaço, um denso enxame de naves douradas passou rapidamente pelas grades, retomando sua perseguição interestelar a Milano. Quando Milano emergiu em uma extensão escura durante um de seus saltos, Rocket olhou pela janela e notou algo incomum. Flutuando ali, banhado por um tênue brilho branco, havia um navio em forma de ovo. No topo dele, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e barba espessa, acenava para eles casualmente. "Isso é, uma pessoa?" O rosto triangular de Rocket se contorceu em descrença. Como alguém poderia estar desprotegido no vácuo do espaço, ileso, e até acenando como se não fosse grande coisa? "Esqueça. O ponto de salto é logo à frente." O Senhor das Estrelas ignorou a visão e pilotou a Milano para o próximo salto, deixando a figura estranha para trás. Momentos depois, as naves soberanas perseguidoras chegaram, seguindo-os através do ponto de salto. Não muito tempo depois, o navio em forma de ovo e seu ocupante barbudo reapareceram no mesmo local. Este homem não era outro senão Ego, o planeta vivo? Um celestial com um cérebro enorme que havia construído um corpo planetário para si mesmo manipulando matéria molecular. "Finalmente a semente que plantei anos atrás cresceu e se tornou adulta", disse Ego, olhando na direção em que o Milano havia desaparecido, com um sorriso satisfeito no rosto. Ele não pôde deixar de relembrar. Ego não sabia de onde tinha vindo. Desde que conseguia se lembrar, ele vagava pelo universo, completamente sozinho.
Ao longo de milhões de anos, ele aprendeu a manipular as moléculas ao seu redor, tornando-se cada vez mais inteligente e poderoso. Por fim, ele construiu um corpo planetário para envolver seu cérebro, camada por camada, até que se tornasse um planeta completo. Mas ele não estava satisfeito. Ego buscava um propósito. Ele acreditava que deveria haver outras formas de vida no vasto cosmos e se dedicou a encontrá-las. Para interagir com o universo, ele criou um avatar humanoide, seu ideal de vida. Projetou cada detalhe meticulosamente, dos receptores de dor ao sistema digestivo. Através deste avatar, ele viajou pela galáxia. Por fim, ele encontrou Meredith Kill, a mãe do Senhor das Estrelas, na Terra e teve um filho com ela. O Senhor das Estrelas foi o único descendente que herdou seus poderes celestiais. Recentemente, Ego ouvirá falar de um humano na Terra chamado Cavaleiro Branco, que empunhava a joia do poder sem causar danos. Essa anomalia despertou seu interesse. Os mortais não conseguiram manusear a joia do poder, mas alguém conseguiu. A princípio, Ego pensou que o Cavaleiro Branco pudesse ser seu filho, pois ele havia deixado uma muda na Terra anos atrás. No entanto, investigações posteriores revelaram que o Cavaleiro Branco não era seu descendente. Em vez disso, outra pessoa presente durante aqueles eventos o surpreendeu, o Senhor das Estrelas. O Senhor das Estrelas era seu filho, o único a herdar seus poderes divinos. Isso era milagroso. Ego havia gerado inúmeros filhos em todo o universo, mas nenhum jamais herdara suas habilidades, exceto este. O Senhor das Estrelas possuía afinidade por elementos da luz e até mesmo a habilidade de controlar a própria luz. Com esse conhecimento, Ego partiu em busca do Senhor das Estrelas, com a intenção de se reunir com ele. Mas as intenções de Ego não eram puramente sentimentais. Ele buscava realizar seu grande plano, tornar todos os planetas do universo parte de seu ser. Enquanto um celestial poderia ter dificuldade para conseguir isso, com dois parecia possível. Para isso, ele precisava do Senhor das Estrelas, o Cavaleiro Branco. Os pensamentos de Ego permaneceram nessa figura misteriosa, confusos e intrigados com sua identidade. Capítulo 300. Ego estava cético de que o Cavaleiro Branco tivesse qualquer conexão com ele, mas a capacidade do homem de controlar a luz e sua idade, que parecia próxima à do Senhor das Estrelas, levantavam dúvidas. Ainda ponderando esses pensamentos, Ego pilotou sua nave branca para alcançar o Milano. Enquanto isso, do outro lado, estrondo. A Milano passou pelo ponto final do salto, emergindo no sistema solar. O sol deslumbrante e a vibrante terra azul apareceram. Apesar da cena deslumbrante, a tripulação não estava em condições de apreciá-la. Todos sentiam náuseas devido aos saltos caóticos, e até Groot vomitava seiva verde. Depois de algum tempo, eles começaram a se recuperar, mas havia pouca oportunidade de descansar. Atrás deles, uma frota de naves soberanas se aproximava rapidamente. Segure e firme, gritou o Senhor das Estrelas enquanto segurava os controles, dirigindo a Milano em direção à atmosfera da Terra. Rajadas de laser douradas caíam ao redor deles, quase atingindo a nave. De volta ao planeta natal dos soberanos. Alta sacerdotisa, esta parece ser Terra, relatou o comandante da frota, olhando para o planeta azul na tela. Deveríamos parar aqui? Parar? A Terra, aquele planetinha insignificante? A alta sacerdotisa Ayesha ergueu uma sobrancelha, brevemente surpresa, antes de descartar a ideia. Para ela, os soberanos eram muito superiores a todas as outras espécies da galáxia, e os humanos da Terra eram completamente insignificantes. Não liguem, continuem a perseguição. Destruam os guardiões da galáxia, ela ordenou em voz alta. Mas, alta sacerdotisa, ouvi rumores de que este planeta abriga dois seres poderosos, um chamado Cavaleiro Branco e o outro Messias, hesitou o comandante da frota. Você acredita em rumores tão ridículos? Ayesha zombou. Ela sabia das histórias sobre dois indivíduos poderosos em Terra, mas as descartou como meras piadas sem fundamento. Como a maioria das facções poderosas, ela presumiu que os rumores eram uma estratégia para dissuadi-los. Persiga-os. Sim, senhora. Sem diminuir a velocidade, a frota perfurou a atmosfera da Terra em perseguição a Milano. De volta à Terra, organizações como a SHIELD e vários governos detectaram rapidamente a chegada repentina da frota alienígena. Até mesmo civis comuns conseguiam ver as naves cruzando o céu. Oh meu Deus! Outra invasão alienígena já? Ajude-nos! Deus nos salve! A visão das naves alienígenas e seus disparos de laser provocou pânico, pois muitos imediatamente presumiram que se tratava de outra invasão. A frustração transbordou entre os cidadãos da Terra. Não podemos ter um pouco de paz pelo menos uma vez? Alienígenas, mutantes, aberrações superpoderosas por todo lado. Como é que vamos conseguir viver assim? Enquanto isso, vídeos e fotos das naves se tornaram virais, espalhando a notícia de mais uma incursão alienígena. Sede da SHIELD. O que estamos vendo aqui? Nick Fury gritou enquanto examinava as imagens de satélite dos navios. Eles não são nossos, isso é certo, comentou o comandante Chitauri capturado com um sorriso irônico. Pelo que parece, pertencem ao soberano. O soberano? Fury franziu a testa. Eles são uma raça poderosa e arrogante. Assim como sua pele dourada, eles se acham superiores a todos os outros. Cuidado para não ofendê-los, senão, Fury franziu a testa, mas sentiu que o Chitauri não estava mentindo. Outra força alienígena? Frustração e raiva fervilhavam sob sua aparência calma. Que audácia desses invasores tratando a Terra como um playground. Senhor, detectamos outra anomalia perto da Terra, relatou um técnico. E agora, Fury disparou.
Coloque na tela. A tela mudou para mostrar uma nave branca com um homem de meia-idade parado casualmente em cima dela, desprotegido no vácuo do espaço. Fury olhou fixamente para a imagem e respirou fundo. Que tipo de aberração é essa? Um homem parado no espaço sem traje, completamente despreocupado? Como se sentisse a atenção, Ego acenou para as câmeras. Olhando para a Terra, Ego não pôde deixar de admirar sua beleza mais uma vez. Este planeta continua tão impressionante como sempre, ele murmurou. Uma lembrança ressurgiu. Recentemente, sentiu uma força capaz de alterar o próprio universo. Sua fonte parecia estar aqui, refletiu Ego. Ele se lembrou das mudanças inexplicáveis que haviam se espalhado pelo cosmos pouco tempo antes. Embora seres comuns possam não ter notado, entidades poderosas como ele sentiram isso vividamente. Em algum lugar da Terra, um poder monumental havia mudado o universo. Ele se lembrava de sussurros fracos da palavra fusão, embora não conseguisse determinar quem os havia dito. Quando ele questionou outros seres poderosos, eles também confirmaram ter ouvido aquelas palavras. Quem tem a capacidade de alterar o universo? Que segredos a Terra guarda? Ego estava cauteloso e intrigado. Com Kyo agora na Terra, Ego viu uma oportunidade de investigar. No Milano. O que fazemos agora? Perguntou Gamora, observando a frota implacável que os perseguia. O Senhor das Estrelas virou-se para Rocket. Invada as redes de comunicação da Terra. Para quê? Perguntou Rocket surpreso. Enquanto falava, ele puxou um painel transparente e começou a hackear sem esforço. Precisamos invocar o Cavaleiro Branco, explicou o Senhor das Estrelas. Só ele pode nos ajudar. Não espero que os governos da Terra façam nada. Se não nos atacarem com armas nucleares, será um milagre. A tripulação entendeu imediatamente. Em poucos segundos, o Rocket completou o hack. Pronto. Você está no ar, anunciou Rocket com um sorriso. Seu idiota, sua voz acabou de sumir. Disparou o Senhor das Estrelas. Quem você está chamando de idiota? Rocket rosnou de volta, mostrando os dentes. Enquanto os dois discutiam, suas vozes eram transmitidas por toda a Terra, interrompendo programas e alcançando todos os cantos do planeta. Quem são essas pessoas? No mundo todo, as pessoas ficaram paralisadas, confusas, tentando entender a transmissão bizarra. Capítulo 301. Que voz é essa? O que está acontecendo? Ao ouvir essas vozes desconhecidas, inúmeras pessoas ao redor do mundo ficaram completamente perplexas. Escudo. Senhor, nossa rede foi hackeada. Um técnico careca relatou a Nick Fury. Fury franziu a testa imediatamente. Quem é? Enquanto ele lutava contra a inquietação e a confusão em Milão, Gamora finalmente perdeu a paciência. Vocês dois idiotas, parem de brincar. Ela gritou com raiva. Ao ouvir suas palavras, o Senhor das Estrelas e Rocket finalmente pararam de discutir. Depois de pensar por um momento, o Senhor das Estrelas se virou para o painel transparente nas mãos de Rocket e começou a falar rapidamente. Cavaleiro Branco, ajude-nos. Você sabe quem eu sou? Sou o Senhor das Estrelas dos Guardiões da Galáxia, o cara de Xandar chamado Kyo. Estamos sendo perseguidos por uma frota alienígena e precisamos desesperadamente da sua ajuda. Por favor, se vocês não vierem, vamos morrer. Estamos indo em direção à Estátua da Liberdade de Nova York. Falando rapidamente, o Senhor das Estrelas transmitiu sua situação e seu pedido de ajuda através do painel transparente de Rocket, transmitindo para o mundo todo. Ao ouvir suas palavras, pessoas ao redor do mundo ficaram atordoadas, mas lentamente começaram a entender. Guardiões da Galáxia? Frota alienígena? Mesmo que não soubessem muito sobre os Guardiões da Galáxia, todos sabiam exatamente a quem estavam pedindo ajuda. O Cavaleiro Branco. Isso poderia realmente envolver o Cavaleiro Branco? Estátua da Liberdade. Os turistas que estavam por perto foram lançados no caos. Sem saber se deveriam criar um segundo par de pernas e fugir ou aproveitar a rara oportunidade de filmar a nave espacial que se aproximava com seus dispositivos. Afinal, batalhas entre naves espaciais eram excepcionalmente raras. Capturá-las em câmera certamente seria inestimável. Enquanto eles hesitavam, Sid, em uma área isolada, levantou uma sobrancelha com surpresa brilhando em seus olhos. Mesmo de sua localização remota, sua audição aguçada captou a voz familiar da transmissão. Senhor das Estrelas? Uma frota alienígena? Eles realmente sabem como causar problemas. Após um momento de surpresa, Sid não ficou totalmente chocado. O Senhor das Estrelas e sua tripulação sempre foram do tipo que atraía problemas. Ao ouvir seus gritos de socorro, ele hesitou, pensando se deveria intervir. Depois de pensar um pouco, ele decidiu agir. Eliminar uma frota alienígena não era um desafio para ele, apenas uma tarefa trivial. Qualquer frota que não conseguisse lidar com o Senhor das Estrelas dificilmente representaria uma ameaça. No momento seguinte, Sid ativou sua invisibilidade e mudou de roupa. Trocando sua roupa preta por branca, ele pegou sua mochila, que continha as joias do infinito de seu anel prateado. Então, conectando-se mentalmente com o Tesseract, ele ativou o artefato. Nova York, Estátua da Liberdade. Estamos condenados, Kyo. Desta vez, estamos realmente condenados. Dando voltas no céu de Nova York, Rocket Raccoon bateu sua pata peluda no rosto, frustração evidente. O Cavaleiro Branco ainda não apareceu. Kyo, e se estivermos errados? E se ele não for o Cavaleiro Branco das lendas do seu planeta natal? Calha a boca, Rocket retrucou o Senhor das Estrelas. Ouvindo as reclamações de Rocket, sem ver nenhum sinal do Cavaleiro Branco e observando a frota se aproximando gradualmente,
Gamora e os outros ficaram cada vez mais sombrios. Frota soberana. Sacerdotisa, parece que eles estão esperando por alguém, comentou o comandante da frota, observando a cena projetada. Quem se importa com isso? Declarou a alta sacerdotisa Ayesha. Eu só quero ver a nave deles explodir. Sim, fogo concentrado. O comandante começou, mas parou abruptamente, sua expressão congelando. Ao mesmo tempo, a alta sacerdotisa Ayesha e os jogadores soberanos ao redor dela congelaram, com os olhos fixos na tela. Lá, uma figura vestida inteiramente de branco, irradiando uma aura sobrenatural, apareceu em um flash de luz azul entre a frota e a Milano. Que é aquele? Suspensa no ar, a figura branca e brilhante claramente não era uma pessoa comum. Da alta sacerdotisa Ayesha ao soberano de menor patente, todos olhavam atônitos, suas ações parando instintivamente. Escudo. É o Cavaleiro Branco. A expressão de Nick Fury ficou séria. Ao lado dele, um comandante Chitauri, que estava exultante momentos antes, agora compartilhava o comportamento sério de Fury. Sokovia. Ultron desviou sua atenção dos robôs sentinelas, concentrando-se intensamente na situação que se desenrolava. Base militar secreta dos Estados Unidos. Uma sala cheia de oficiais, que estavam monitorando de perto o apelo do Senhor das Estrelas pelo Cavaleiro Branco. Agora se concentravam inteiramente na figura que havia aparecido. Torre Stark, Nova York. Tony Stark e os Vingadores assistiram atentamente. Atmosfera da Terra. Ego, o Celestial, olhou para a figura vestida de branco, com seus pensamentos acelerados. Então, ele é o Cavaleiro Branco? Um ser que também podia controlar a luz? A mente de Ego transbordava de curiosidade sobre essa figura enigmática. Por toda a cidade de Nova York, inúmeros cidadãos viram a figura branca flutuando no céu e sentiram um arrepio na espinha. Com o ataque da frota soberana momentaneamente interrompido, o Senhor das Estrelas e sua tripulação, tomados pelo alívio, comemoraram. Ei, sou eu! Cavaleiro Branco, salve-nos! O Senhor das Estrelas rapidamente ativou o alto-falante da nave, acenando freneticamente para chamar a atenção de Sid. Ao ouvir a voz, Sid olhou para eles brevemente antes de mudar seu foco para os navios dourados que o cercavam. Navios soberanos? Num instante, Sid vasculhou sua memória, juntando as informações. Enquanto ele ponderava, as naves soberanas ao redor ouviram as palavras do Senhor das Estrelas. Então, ele é o Cavaleiro Branco? O lendário guerreiro de Terra? Inicialmente atordoados, os soberanos relembraram os rumores. Dizia-se que Terra tinha duas figuras poderosas, o Messias e o Cavaleiro Branco. Dizem que um pode destruir uma cidade inteira em um instante, enquanto o outro pode apagar inúmeras vidas com facilidade. Ayesha murmurou admirada. Olhando para a projeção do Cavaleiro Branco, que supostamente apagava vidas sem esforço algum, ela balançou a cabeça. Que exagero! Comandante, trate isso como uma piada. Então ela emitiu sua ordem. Destruam-no. Capítulo 302. Sim, alta sacerdotisa. Vozes soberanas ecoaram em uníssono. Vamos ver que tipo de força esse chamado guerreiro lendário de terra possui, pensou a alta sacerdotisa Ayesha, divertida, enquanto observava seu povo, com expressões solenes, se preparando para disparar seus navios de guerra. No segundo seguinte, a frota retomou o ataque. Desta vez, porém, incluíam Sid, que flutuava no ar, como um de seus alvos. Os olhos soberanos brilharam de orgulho e expectativa ao imaginarem essa figura crivada de buracos causados por sua barragem de lasers dourados. Na cena, o Senhor das Estrelas pilotava Milano, zigue-zagueando para escapar dos ataques enquanto gritava um aviso, cuidado. Sem se incomodar com o ataque de explosões de energia amarela, Sid levantou a mão e uma luz vermelha irradiou de repente de sua palma. Em um instante, milhares de lasers amarelos de alta energia, como gotas de chuva atingindo uma tela de água, desapareceram sem causar a menor ondulação. O que? A alta sacerdotisa Ayesha, preparada para um espetáculo, congelou sua expressão rígida. Os soberanos, antes cheios de confiança, agora estavam chocados. O que ele fez? Como ele bloqueou os ataques de tantos navios de guerra? Enquanto eles observavam boquiabertos, Sid, tendo neutralizado os lasers sem esforço, observou a frota densamente compactada de quase 200 navios de guerra no céu. Lentamente ele ergueu a mão direita. Sob inúmeros olhares atordoados, todos os navios de guerra num raio de 1 quilômetro foram envoltos em luz vermelha. Então, com um rugido ensurdecedor, os navios de guerra começaram a desmoronar para dentro, explodindo em brilhantes fogos de artifício no céu. Em poucos instantes, o céu antes lotado clareou enquanto os navios de guerra se desintegravam, seus restos vaporizados por uma energia mágica caótica. Era como se a frota nunca tivesse existido, o céu tão claro quanto antes. Instintivamente o Milano, que estava manobrando para evitar o fogo, parou. Nos controles, o Senhor das Estrelas e Rocket olhavam boquiabertos para o Cavaleiro Branco, cuja capa branca tremulava ao vento. Com um simples aceno de mão, uma frota inteira foi destruída e vaporizada? Que tipo de poder é esse? É isso que eles chamam de Deus? O Senhor das Estrelas ficou completamente perplexo. Essa cena, vista por inúmeros nova-iorquinos, causou arrepios em todos eles. O poder do Cavaleiro Branco estava se tornando cada vez mais assustador. Em outro lugar, Nick Fury da SHIELD, Tony Stark da Torre Stark e muitos outros, incluindo oficiais militares, ficaram às voltas com a chocante demonstração de poder. Para os soberanos, o choque foi ainda maior.
Em suas cadeiras de jogo, telas piscavam em vermelho, acompanhadas por um coro de notificações de falha. Da alta sacerdotisa Ayesha aos cidadãos soberanos comuns, todos exibiam expressões de descrença. Bem acima, o rosto de Ayesha se contorceu em choque enquanto ela perguntava: quem fez isso? O comandante da frota, igualmente atordoado, respondeu rapidamente: ative a repetição da morte. Uma projeção enorme apareceu, reproduzindo os últimos 30 segundos da experiência da frota em câmera lenta. Com uma ampliação de 10 vezes, eles finalmente entenderam. O Cavaleiro Branco simplesmente levantou a mão direita, envolvendo a frota deles em uma luz vermelha, que esmagou e aniquilou seus navios em um instante. Alguns navios de guerra foram visivelmente comprimidos antes de explodir. A expressão da alta sacerdotisa Ayesha tornou-se de uma descrença sem precedentes. Que tipo de poder é esse? Esse homem destruiu toda a nossa frota num piscar de olhos? Quão aterrorizante deve ser seu poder? Os outros soberanos ficaram igualmente abalados, tentando compreender por que um único indivíduo poderia exercer uma força tão inimaginável. Lembrando-se de algo, a alta sacerdotisa Ayesha murmurou incrédula: os rumores sobre seres poderosos na Terra são verdadeiros? De acordo com as histórias, uma poderia destruir uma cidade em um instante, e outra poderia apagar inúmeras vidas com facilidade. Se o Cavaleiro Branco possuísse tal poder, então os contos do Messias que poderia destruir cidades também poderiam ser verdadeiros. Como uma civilização tão fraca poderia produzir seres tão poderosos? O comandante da frota interrompeu seus pensamentos. Alta sacerdotisa, o que devemos fazer agora? Apesar do medo, Ayesha se obrigou a manter a calma. Implemente algumas sondas para avaliar a situação. Sim. Logo, o enxame de sondas douradas foi lançado, rumando rapidamente em direção à Terra através de pontos de salto. De volta à cena. No Milano, o Senhor das Estrelas, já recuperado do choque, exclamou: cara, você é tão forte assim? Você é muito mais poderoso do que era naquele planeta árido. Naquela época, eu até duvidava dos rumores sobre os seres poderosos de Terra, mas agora? Sem exagero, acho que as histórias até subestimaram você. Rocket instintivamente concordou com a cabeça. Ao contrário do atônito Senhor das Estrelas e Rocket, Gamora permaneceu mais racional, sentindo até mesmo a necessidade de se distanciar de uma figura tão perigosa. Ainda assim, a gratidão era necessária. Obrigada por nos ajudar, disse Gamora sinceramente. Sid olhou para eles e deu um pequeno aceno, então se preparou para sair sem dizer mais nada. No entanto, ele parou sentindo algo. Levantou a cabeça, olhando para o céu como se tivesse notado algo incomum. Suas ações intrigaram o Senhor das Estrelas, Gamora e até mesmo Ultron, que observava secretamente. O que o Cavaleiro Branco estava olhando? A resposta veio momentos depois. Uma nave espacial branca e oval desceu das nuvens. No topo do casco estava um homem de meia-idade com cabelos castanhos e brancos. Olhando para o Cavaleiro Branco, o homem comentou: percepção impressionante. De repente, o olhar de Ego se fixou no brilho vermelho que emanava da mão de Sid, e ele franziu as sobrancelhas. À distância, ele não havia notado muita coisa. Mas agora, sentindo a energia desconhecida de perto, um lampejo de familiaridade passou pela mente de Ego. No instante seguinte, ele compreendeu. Com os olhos arregalados, encarou Sid atentamente. Detectei uma força recentemente, uma que alterou o universo. Sua fonte parecia ser a Terra. Capítulo 303. Quando as palavras de Ego foram ditas, todos, o Senhor das Estrelas e sua tripulação, e inúmeras pessoas ao redor do mundo ouvindo através do painel transparente e dos dispositivos de transmissão do Rocket, ficaram atordoados. As sondas soberanas que tinham acabado de cruzar o ponto de salto para a Terra, também captaram a declaração de Ego. Você está se referindo à transformação do universo? Dentro do Milano, os olhos do Senhor das Estrelas se arregalaram de surpresa. Rocket e os outros compartilhavam as mesmas expressões incrédulas. As mudanças no universo eram bem conhecidas, mesmo por aqueles em sistemas estelares distantes. Embora não conseguissem discernir o que causou a mudança ou precisamente quando ela aconteceu, eles estavam cientes do aparecimento repentino de novos fenômenos e forças estranhas no universo. Portanto, a menção de Ego às mudanças não os chocou muito, eles já estavam cientes. No entanto, o que os surpreendeu, assim como inúmeros terráqueos, foi a revelação de que essas mudanças não afetavam apenas a Terra, mas todo o universo. O que exatamente aconteceu naquela época? Assustador. Quanto mais você pensa sobre isso, mais assustador fica. Conversas foram retomadas no mundo todo enquanto as pessoas discutiam esse evento, do qual, de alguma forma, tinham se esquecido. Espere, ele disse que a fonte do poder que mudou o universo está na Terra? Repetindo as palavras de Ego em suas mentes, muitas pessoas ficaram perplexas e confusas. Incapaz de suprimir sua própria curiosidade, o Senhor das Estrelas fez a pergunta que estava na mente de todos. A fonte está na Terra? Você deve estar brincando, ele disse incrédulo. Ele não conseguia acreditar, não havia como a fonte de um poder que alterava o universo estar em seu planeta natal. A Terra era tão normal. Como poderia ser tão especial? Gamora, Rocket e até mesmo os soberanos compartilhavam os mesmos pensamentos céticos. Eu não senti nada errado, disse Ego confiantemente, lançando um olhar para o filho, Peter Quill. Esse poder está localizado aqui na Terra. Ao ouvir sua certeza, a descrença se espalhou entre o público. Soberano. A alta sacerdotisa Ayesha ficou completamente chocada. O universo mudou. Por causa deste pequeno planeta? Asgard.
Odi franziu as sobrancelhas, lançando seu olhar para a Terra. Ele havia notado os estranhos eventos na Terra naquela época, mas quando se concentrou, tudo já havia acabado. Ele nunca soube dos detalhes, apenas que as anomalias de fato se originavam da Terra. Kamar-Taj. O ancião que observava silenciosamente a chegada de Ego franziu a testa levemente. Ela sabia que as palavras de Ego eram verdadeiras. As anomalias haviam ocorrido na Terra, e ela havia investigado pessoalmente quando isso aconteceu. Na época, ela suspeitou que tivesse algo a ver com o demônio dimensional com quem Caecilius estava se comunicando, mas ela nunca conseguiu determinar como tal ser exercia tal poder. Em outro lugar, Caecilius e seus seguidores trocaram olhares, atordoados. Eles testemunharam a transformação do universo com seus próprios olhos, orquestrada por seu reverenciado Lorde Demônio. Mesmo agora eles não conseguiam compreender como algo tão impossível havia sido alcançado. Enquanto o choque tomava conta de todos, Ego se fixou em Sid, examinando o brilho vermelho que emanava de sua mão. Esse poder vermelho na sua mão parece familiar. Lembra a força que mudou o universo. Os olhos de Ego se arregalaram com a compreensão. Foi você quem mudou o universo? Se isso for verdade. Sua voz se encheu de admiração. Este é um poder incrível, incomparável em sua perfeição e brilhantismo. Enquanto Ego se maravilhava, o Senhor das Estrelas e os outros olhavam boquiabertos para Sid, incrédulos, com os olhares fixos no brilho vermelho em sua mão. O poder de alterar o universo foi realmente obra do Cavaleiro Branco? Isso é loucura. O Senhor das Estrelas ficou completamente perplexo. Esse cara só pode estar brincando, né? Rocket disparou com os olhos arregalados. A testa de Gamora franziu-se profundamente. Escudo. O rosto de Nick Fury traiu sua descrença. Não havia como o Cavaleiro Branco possuir um poder tão aterrorizante. Soberano. A alta sacerdotisa Ayesha e seu povo compartilhavam pensamentos semelhantes, recusando-se a acreditar nisso. Kamar-Taj. O ancião sentiu uma pontada de espanto. Caecilius e seus seguidores, no entanto, ficaram impressionados. O senhor, é o Cavaleiro Branco? Impossível, absolutamente impossível. Asgard. Odin ficou igualmente surpreso. Sokovia. Ultron balançou a cabeça. Se o Cavaleiro Branco fosse realmente tão poderoso, ele poderia ter destruído o Ultron em um instante. Mas, a julgar por suas habilidades atuais, que pareciam limitadas a um pequeno raio, como ele poderia ter influenciado o universo inteiro? Ultron se recusou a acreditar. De volta à cena, Sid franziu a testa levemente ao ouvir as palavras de Ego, mas não as confirmou nem negou. Ego, no entanto, continuou com um tom cheio de admiração. Ouvi dizer que você também consegue controlar a luz? Se Peter aqui não fosse meu filho, carregando meus genes celestiais, eu poderia até suspeitar que você fosse meu filho. Ele se maravilhou ainda mais. Seu poder é magnífico, forte e perfeitamente alinhado com o meu. Fazendo uma breve pausa, Ego fez sua oferta, sua voz cheia de expectativa. Eu convido você formalmente a se juntar a mim e me ajudar a realizar meu grande plano. Ao ouvir isso, Sid franziu ainda mais a testa. Ele estava bem ciente do chamado plano de Ego, transformar cada planeta em uma extensão de seu corpo. Uma ideia tão ridícula não era algo que Sid jamais consideraria. Antes que ele pudesse recusar, o Senhor das Estrelas interrompeu, gritando do Milano. Espere um segundo, o que você acabou de dizer? Eu ouvi errado? Você disse que eu sou seu filho? A expressão do Senhor das Estrelas era uma mistura de descrença e constrangimento. Rocket e os outros tinham expressões estranhas semelhantes. Achei que Yondu fosse seu pai, murmurou Drax. Ego, com sua atenção agora voltada para o Senhor das Estrelas, sorriu calorosamente. Sim, depois de todos esses anos, finalmente te encontrei. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 304. Ego deu de ombros e disse, você é realmente meu filho. Achei que meu rosto bonito e rude fosse prova suficiente. Meu nome é Ego, seu pai. Rocket e os outros trocaram olhares estranhos com o Senhor das Estrelas, que franziu a testa e estudou o rosto de Ego atentamente. Depois de alguns instantes, não conseguiu mais negar, aquele homem tinha certa semelhança com ele, o mesmo tipo de beleza. Naquele momento, a expressão do Senhor das Estrelas se complicou. Se aquele homem fosse mesmo seu pai. De repente, Gamora perguntou, franzindo a testa, acho que já vi você sobrevivendo no espaço sem nenhum equipamento. Quem exatamente é você? Sua pergunta deixou não apenas o Senhor das Estrelas e sua tripulação, mas também pessoas do mundo todo se perguntando sobre a identidade dessa figura misteriosa. Ego, ouvindo isso, deu de ombros e respondeu honestamente, eu sou o que você chamaria de celestial. Suas palavras deixaram todos atônitos. Um celestial? Você é um deus? Perguntou o Senhor das Estrelas hesitante. Ego se virou para o Senhor das Estrelas e respondeu humildemente, apenas um pequeno deus, meu filho. Ele então começou a explicar suas origens. Eu nem sei de onde vim, desde o momento em que recuperei a consciência. Ego relatou seu desenvolvimento ao longo de milhões de anos, evoluindo de um cérebro para um planeta. Ao ouvir essa história incrível, o Senhor das Estrelas e as pessoas do mundo todo ficaram sem palavras. Milhões de anos? Evoluiu para um planeta? Se isso fosse verdade, então ele realmente poderia ser um deus. Por um momento, inúmeras pessoas ficaram chocadas com medo ou em negação, incapazes de conciliar essa história com sua visão de mundo. O Senhor das Estrelas respirou fundo e disse em tom pesado, minha mãe sempre dizia a todos que meu pai vinha de outro planeta. Mas ela tinha um tumor cerebral, então todos achavam que ela estava delirando.
Olha, eu realmente quero acreditar em tudo isso. Mas você abandonou a mulher mais incrível da Terra e a deixou morrer sozinha, disse ele com raiva. Ego respondeu rapidamente, eu não queria deixar sua mãe, Peter. Se eu não retornasse periodicamente ao meu planeta para me reconectar com sua luz, tanto meu planeta quanto este corpo murchariam e morreriam. O Senhor das Estrelas franziu a testa. Então por que você não voltou? Por que enviou Yondu, alguém que todos odiavam, para me buscar? O tom de Ego tornou-se apaixonado. Eu amava profundamente sua mãe, Peter. Eu não suportaria voltar para um planeta onde ela não existisse mais. Você não tem ideia de como foi perdê-la. Não sei como foi. Eu a vi morrer, gritou o Senhor das Estrelas. Ego ficou em silêncio por um momento antes de falar suavemente. Eu vivi por milhões de anos, Peter. Cometi inúmeros erros, mas você não é um deles. Você é minha maior criação. Por favor, me dê uma chance de ser o tipo de pai que ela gostaria que eu fosse. Acredito que é isso que ela esperava. Quero te ensinar sobre o meu planeta e sua luz. Tem tanta coisa que preciso te mostrar. Ao ouvir as palavras sinceras de Ego, até o furioso Senhor das Estrelas começou a vacilar. Rocket, que estava ouvindo, sentiu-se comovido, assim como inúmeras pessoas em toda a Terra que estavam acompanhando a conversa. Mas em meio às emoções intensas, uma pessoa parecia nada impressionada. Sid, que estava observando em silêncio, não conseguiu evitar um sorriso irônico. Se ele não soubesse melhor, poderia ter acreditado na performance de Ego. Balançando a cabeça, Sid pensou, Ego não se importa com o amor paterno. Ele só quer usar o poder celestial do Senhor das Estrelas para acelerar seu plano de dominar todos os planetas. Durante suas inúmeras tentativas de gerar um filho, Ego agiu mais como uma máquina de semear, descartando todos aqueles que não herdaram seu poder. O Senhor das Estrelas era a rara exceção. Observando a tentativa de reconciliação entre pai e filho, um brilho travesso apareceu nos olhos de Sid. Bem, o Senhor das Estrelas vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Revelar agora não deve fazer muita diferença, certo? Sid riu sozinho. Quando o Senhor das Estrelas abriu a boca para dizer algo, Sid interrompeu. Você mencionou que sua mãe tinha um tumor cerebral. Já considerou que isso pode não ter sido uma ocorrência natural? O que você quer dizer? Perguntou o Senhor das Estrelas, assustado. Você deveria perguntar a esse celestial aqui. Ele é o responsável pelo tumor da sua mãe, disse Sid, despreocupadamente. O que? Todos, incluindo o Senhor das Estrelas e sua tripulação, se voltaram para Ego, incrédulos. O rosto de Ego demonstrou um momento de choque antes de perguntar instintivamente. Como você sabe disso? Percebendo que a expressão do Senhor das Estrelas havia se tornado sombria, Ego começou a explicar lentamente. Visitei a Terra 3 vezes para vê-la. Eu sabia que se voltasse mais uma vez, nunca mais sairia. Minha expansão, meu propósito, teria terminado. Então, fiz uma escolha. Mas, a voz de Ego tornou-se sombria. Eu não devia ter dado tumor a ela. Me arrependo, Peter. Por favor, me perdoe. Mas o Senhor das Estrelas não estava prestando atenção à explicação. Seu foco estava em uma coisa. Então, o tumor da minha mãe foi realmente por sua causa? A fúria queimava em seus olhos enquanto ele encarava Ego. Sua mãe sempre foi a pessoa mais importante em sua vida, e agora ele sabia que o homem à sua frente, aquele que alegava ser seu pai, era o motivo de sua morte. Naquele momento, mesmo Ego sendo seu pai, o Senhor das Estrelas sentiu um desejo irresistível de matá-lo. Observando a cena se desenrolar, Sid deu um sorriso irônico. Como esperado, um vingador de verdade pela mãe. Ego, desesperado para se explicar e implorar por perdão, viu suas palavras caírem em ouvidos moucos. O ódio do Senhor das Estrelas era inabalável. Frustrado, o olhar de Ego se voltou para Sid, seus olhos cheios de raiva. A culpa é sua. Ego olhou feio para o Cavaleiro Branco, seu tom cheio de malícia. Você está planejando me atacar? Sid perguntou calmamente. Esse momento causou uma onda de choque no mundo todo. Não era qualquer um, Ego era um celestial que viveu por milhões de anos. E ainda assim, o Cavaleiro Branco ousou provocá-lo. Inúmeras pessoas, dos soberanos a Ultron e até mesmo espectadores do mundo todo, sentiram uma mistura de descrença e satisfação sombria. Muitos acreditavam que Sid finalmente havia exagerado. Capítulo 305. Escudo. Observando o conflito crescente, os olhos de Fury brilharam de interesse. Talvez esse suposto celestial, que afirmava ter vivido por milhões de anos, pudesse forçar o Cavaleiro Branco a revelar mais de seu poder. Ou se este celestial conseguisse eliminar o Cavaleiro Branco, Asgard não seria implicado e a Terra permaneceria alheia. Fury não pôde deixar de sentir uma leve sensação de antecipação. Embora não tivesse nenhuma vingança pessoal contra o Cavaleiro Branco, a existência de um bandido tão incontrolável na Terra não era nada reconfortante. Ao lado dele, a expressão do comandante Chitauri refletia sua esperança. Se Ego conseguisse derrotar o Cavaleiro Branco, removeria um grande obstáculo para seu mestre. Sokovia. Ultron, observando os eventos se desenrolarem, sentiu uma sensação incomum de ansiedade. É melhor que ele não morra. Se o Cavaleiro Branco fosse morto, Ultron perderia uma oportunidade potencial de obter habilidades mutantes de nível ômega. O Ego parecia formidável, afinal. Pela primeira vez, Ultron ficou preocupado. Asgard. Thor agarrou Mjolnir com força, uma sensação de inquietação invadindo seus pensamentos. Irmão.
Soberano. A alta sacerdotisa Ayesha finalmente entendeu por que a linhagem do Senhor das Estrelas era tão peculiar. Quanto ao Cavaleiro Branco, que havia destruído sua frota, ela cerrou os dentes em frustração. Ele está enfrentando um celestial. Eliminar o mero terráqueo não deve ser difícil, certo? Ayesha observou com expectativa. Na cena, ao ouvir a pergunta calma do Cavaleiro Branco, o rosto de Ego se contorceu de raiva. Milhões de anos se passaram desde que alguém ousou ofendê-lo dessa maneira. Mortal, você ousa desafiar um celestial. Ego berrou, seu tom carregado de fúria. A expressão de Sid não vacilou, permanecendo tão tranquila como sempre. Ele não tinha motivos para temer Ego. O suposto celestial diante dele era uma fraude, possuindo poderes divinos, mas sem um verdadeiro corpo celestial. Ego não era páreo nem para um Senhor das Estrelas totalmente desperto. Na verdade, com seu cérebro vulnerável agindo como um ponto fraco, Ego poderia ser derrubado com algo tão simples quanto uma bomba bem posicionada. Diante de um deus tão vazio, Sid naturalmente não sentiu medo. Fixando o olhar em Ego, Sid falou lentamente, e se eu estiver? A declaração deixou inúmeros espectadores atônitos. O Cavaleiro Branco realmente não tinha medo? Ele era louco? Tudo bem. Ego não conseguiu mais conter sua raiva e lançou um ataque. Ele canalizou a energia divina de seu núcleo, invocando tentáculos de luz branca que dispararam em direção a Sid a uma velocidade incrível. O ar vibrava de tensão enquanto os tentáculos de luz se aproximavam do alvo. Para a surpresa de Sid, a força de Ego parecia maior do que o esperado. Durante sua luta com o Senhor das Estrelas, Ego se conteve, provavelmente para evitar matar o filho. Mas agora ele liberou o mesmo poder que poderia destruir frotas de naves. Sid rapidamente entendeu. Toda a força de Ego estava em exibição agora, mas isso não fazia diferença para ele. O que o intrigava era a escolha de ataque de Ego, leve. Sid levantou a mão direita calmamente, e os tentáculos que se aproximavam congelaram no ar, completamente imobilizados. A parada repentina deixou Ego atordoado, sua expressão endurecendo. O que aconteceu? A mesma pergunta queimava na mente de inúmeros espectadores, desde a tripulação do Senhor das Estrelas até pessoas assistindo ao redor do mundo. O que você fez? Ego perguntou, seu tom era uma mistura de confusão e raiva. Ele tentou retomar o controle dos tentáculos, mas para sua surpresa, eles permaneceram sem resposta, como se estivessem completamente separados dele. Perdi o controle sobre eles? Como? Sid respondeu com um gesto indiferente, levantando um único dedo. Sob inúmeros olhares atônitos, os tentáculos de luz se desintegraram em partículas finas, reformando-se momentos depois em um enorme tentáculo de luz que se enrolou em torno de Ego como uma serpente constritora. A reversão inesperada deixou todos perplexos. Ego, o autoproclamado celestial, era o mais perplexo de todos. Meu poder. Você está controlando o meu poder? Impossível. Sem se deixar abalar pela descrença de Ego, Sid falou num tom calmo e autoritário. Esqueci de mencionar, eu também sou um deus. Seu controle sobre a luz é ridiculamente fraco. Tanto faz ser um celestial. O rosto de Ego se contorceu em choque. Um deus? Você é um deus de Asgard? Impossível. Nenhum asgardiano poderia ser tão forte. Ele lutou ferozmente, tentando se libertar das garras do tentáculo, mas foi em vão. Diante dos olhos de inúmeros espectadores atônitos, o enorme tentáculo se contraiu ainda mais, partindo o corpo de Ego em duas metades. Contrariando as expectativas, não havia sangue. Em vez disso, o corpo decepado de Ego brilhava fracamente, revelando que sua forma era composta de pura energia. Mesmo quando seu corpo começou a se regenerar, Sid não lhe deu chance. O céu escureceu abruptamente e raios de sol concentrados choveram, atingindo a forma dividida de Ego com precisão. O corpo de Ego começou a se desintegrar sob a luz intensa. Maldito seja! Ego rugiu em desespero. Como você consegue exercer tanto poder? Com o último grito, o avatar de Ego se dissolveu completamente, não deixando nenhum vestígio de sua presença. O céu clareou como se nada tivesse acontecido, como se o celestial que afirmava ter vivido por milhões de anos nunca tivesse existido. O mundo ficou em silêncio. É isso? Acabou assim, de repente? Escudo. Nick Fury olhou para a tela com descrença atordoada, seu rosto congelado com uma mistura de choque e perplexidade. Um celestial que viveu por milhões de anos foi eliminado assim, do nada? Sem nem mesmo revelar a extensão total da força do Cavaleiro Branco, Ego foi aniquilado. Por um momento, os pensamentos de Fury se voltaram para a Capitã Marvel. Comparada a ela, a tal celestial não parecia nada impressionante. É isso mesmo que se passa por um celestial, murmurou Fury, seu rosto escurecendo ao se sentir completamente enganado. Capítulo 306. Navio de comando Chitauri. O rosto do comandante Chitauri congelou, uma série de pontos de interrogação aparentemente flutuando acima de sua cabeça. Esse era todo o poder que ele tinha, e ele ousou desafiar o Cavaleiro Branco? Isso é loucura celestial? Sokovia. Ultron, que observava com preocupação, olhou fixamente para a cena. Simples assim? Um celestial. Ultron sentiu como se seus sistemas lógicos estivessem prestes a falhar. Torre Stark. Thor piscou surpreso antes de cair na gargalhada. Meu irmão é realmente o mais forte. Um celestial. Sumiu num piscar de olhos. Os Vingadores, reunidos para lidar com a crise de Ultron, reviraram os olhos coletivamente diante do orgulho descarado de Thor por seu irmão. Soberano.
A alta sacerdotisa Ayesha ficou atordoada, sua mente lutando para processar os eventos. Alta sacerdotisa, aquele celestial era completamente patético. O comandante da frota não pôde deixar de comentar. De fato, Ayesha concordou com um aceno de cabeça. O que mais a chocou, no entanto, foi a revelação de que o Cavaleiro Branco também era um deus. Ela conhecia Asgard, mas não conseguia compreender por que esse Cavaleiro Branco era tão mais forte do que as histórias sugeriam. Kamar-Taj. O ancião observou a cena sem surpresa. Asgard. Odin sorriu fracamente, um sentimento de orgulho se misturando aos seus pensamentos. Na cena, o Senhor das Estrelas, ainda olhando para as consequências, murmurou: acabou? Ele está morto? Sua expressão era complicada. Rocket percebeu e bufou. Não me diga que você está de luto pelo cara que matou sua mãe? Não, não estou, respondeu o Senhor das Estrelas na defensiva. Só me arrependo de não ter sido eu quem o derrotou. Rocket revirou os olhos. Os outros ficaram em silêncio, sem saber como responder. Sid, observando, brincou. Um verdadeiro pai vingador. O que isso quer dizer? Perguntou o Senhor das Estrelas, confuso. Deixa pra lá, disse Sid com um aceno de mão. De qualquer forma, aquele não era o corpo real dele. O que? Todos, incluindo aqueles que ouviam através do painel transparente do Rocket, ficaram congelados em choque. A verdadeira forma dele é um planeta, explicou Sid brevemente. Ele já mencionou isso antes. Um planeta, disse o Senhor das Estrelas, de queixo caído. Achei que era só ele se gabando. Rocket e os outros ficaram igualmente atordoados. Mas se o corpo verdadeiro dele vier aqui, o que você fará? Perguntou o Senhor das Estrelas, com a voz cheia de preocupação. Em todo o mundo, inúmeras pessoas e facções que assistiam à transmissão ficaram animadas com essa revelação e seu interesse foi reacendido. Ah, era só um avatar. Não é de se espantar que ele fosse tão fraco. O Cavaleiro Branco provocou um celestial planetário. Vamos ver como ele lida com isso. Muitos começaram a especular e até mesmo a se gabar das potenciais consequências. Sid ergueu uma sobrancelha diante da pergunta do Senhor das Estrelas e respondeu calmamente: não se preocupe. Eu sei como lidar com isso. Contanto que o cérebro de Ego fosse destruído, sua derrota estava garantida. Para Sid, isso dificilmente seria um desafio. Embora ele entendesse que Ego não representava nenhuma ameaça real, outros estavam muito menos convencidos. Até mesmo o Senhor das Estrelas e sua tripulação suspeitavam que Sid estava blefando, enquanto outros que assistiam à situação se desenrolar antecipavam alegremente sua queda. Após uma breve conversa, o Senhor das Estrelas se virou para Sid com uma mistura de gratidão e relutância. Obrigado por hoje, cara. Mas acho que é hora de irmos embora. Ah, a propósito, acrescentou ele com um sorriso esperançoso, você estaria interessado em se juntar aos Guardiões da Galáxia? Poderíamos te mostrar o universo, acredite, seria incrível. Rocket, Groot e até mesmo Drax olharam para Sid com expectativa. Ter alguém tão poderoso quanto o Cavaleiro Branco em sua equipe tornaria suas missões infinitamente mais fáceis. Sid pareceu momentaneamente surpreso com a oferta, mas acabou balançando a cabeça. Talvez outra hora. Decepcionados, mas compreensivos, o Senhor das Estrelas e sua equipe desistiram após mais algumas tentativas de convencê-lo. Preparando-se para partir, retornaram a Milano. Quando o navio estava prestes a decolar, Sid voltou seu olhar para o horizonte. Uma série de luzes fracas riscaram o céu, seguidas pelo som de explosões. Rocket franziu a testa e murmurou: esses soberanos não são apenas arrogantes, eles também são furtivos. O grupo observou a sonda soberana, que monitoravam furtivamente as cenas serem destruídas. Depois de expressarem seus agradecimentos mais uma vez, os guardiões deixaram a terra a bordo da Milano. Sid não os impediu. Ele sabia que com tantas facções na Terra, os guardiões não conseguiriam ficar muito tempo sem atrair atenção indesejada. Enquanto a nave desaparecia na distância, Sid ativou o Tesseract. Um clarão de luz azul o cercou, e ele também desapareceu. Ao redor do mundo, embora Sid tenha ido embora, as discussões sobre o evento estavam longe de terminar. Muitos estavam com medo e animados com o possível retorno da verdadeira forma de Ego, o celestial planetário. Soberano. A alta sacerdotisa Ayesha estava fervendo de frustração. Este Cavaleiro Branco. Ela gritou, olhando furiosamente para a tela de projeção escura. Mas apesar da raiva, ela hesitou em agir. O poder do Cavaleiro Branco a deixará abalada. Alta sacerdotisa, o que devemos fazer agora? Perguntou o comandante da frota cautelosamente. O que mais podemos fazer? Fingir que isso nunca aconteceu, respondeu Ayesha secamente. Ainda assim, ela acrescentou pensativamente. Pelo menos aprendemos alguma coisa. Que a Terra realmente tem seres poderosos. Os rumores sobre as mudanças no universo. Podemos ter encontrado uma pista. Após um momento de silêncio, ela deu suas próximas ordens. Mandei mais sondas. Quero informações sobre o Cavaleiro Branco e o Messias. Esses dois são grandes ameaças ao soberano. Sim, alta sacerdotisa. Enquanto elaboravam estratégias, a notícia do incidente começou a se espalhar nos círculos da soberana. A fofoca acabou vazando para outras facções, gerando ampla discussão. Em outro lugar na galáxia. Você ouviu? Os soberanos enviaram uma frota para invadir um planeta primitivo e foram completamente esmagados. O quê? Os soberanos perdidos para um planeta primitivo? Inúmeros seres não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Embora muitos zombassem da arrogância dos soberanos, eles não podiam negar a força de suas tropas. Como poderiam fracassar contra uma civilização primitiva?
O que exatamente aconteceu naquele planeta? Capítulo 307. À medida que os rumores se espalhavam, inúmeras facções e poderes tomaram conhecimento dos eventos na Terra. O planeta Terra atraiu sua atenção mais uma vez. Dois indivíduos em particular, agora ocupavam seus pensamentos. O Cavaleiro Branco e o Messias. Deixando o Messias de lado, o Cavaleiro Branco teria destruído mais de 100 naves de guerra soberanas com facilidade e até matado um celestial. Que tipo de poder era esse? Muitos duvidaram da autenticidade dessas alegações, achando-as quase absurdas demais para acreditar. Mas alguns ousaram investigar mais a fundo, interrogando vários soberanos. Para sua surpresa, os rumores se revelaram verdadeiros. Algumas facções até obtiveram imagens de vídeo. Ao ver o Cavaleiro Branco flutuando no ar, invocando um mar de luz vermelha e destruindo uma frota em um instante, inúmeras pessoas sentiram um arrepio na espinha. Como um ser tão poderoso pode vir da Terra? Espere, ele é um deus de Asgard? Os deuses asgardianos são tão fortes assim? O que mais chocou essas facções foi outro boato que circulou. A recente convulsão cósmica estava ligada à Terra. E o culpado responsável por alterar o universo? O Cavaleiro Branco. Esse boato deixou muitos descrentes. Isso é ridículo. Exatamente. Eu me recuso a acreditar. Só tolos cairiam nessa bobagem. A maioria rejeitou a ideia imediatamente. O universo era vasto e infinito, muito além do alcance de qualquer ser. Alterar o cosmos era nada menos que um sonho. A maioria da galáxia se recusou a acreditar. Em outro lugar, em uma câmara mal iluminada, uma figura enorme de pele roxa estava sentada em um trono imponente. A expressão de Thanos era uma mistura de ceticismo e contemplação. O Cavaleiro Branco. Ele murmurou, o nome carregado de inquietação. Enquanto outros podem descartar a ideia como impossível, Thanos a considerou plausível. A capacidade do Cavaleiro Branco de manipular a realidade parecia capaz de tais feitos. Depois de pensar um pouco, Thanos balançou a cabeça. Alterar o universo exigiria uma quantidade inimaginável de energia. Será que o Cavaleiro Branco realmente possuía tanto poder? Thanos duvidou. Ainda assim, seus pensamentos se voltaram para uma preocupação mais urgente, como arrancar as 4 joias do infinito das mãos do Cavaleiro Branco. Um esquema após o outro começou a se formar em sua mente. Terra. Enquanto as facções ao redor do universo cambaleavam, Sid retornou ao seu local isolado. Uma vez lá, ele retomou a absorção da energia da fé e o treinamento em luz do sol. Enquanto isso, na penumbra do crepúsculo, o Dr. Stephen, Doutor Estranho, tendo acabado de concluir uma cirurgia difícil, dirigiu seu elegante carro esportivo por uma estrada sinuosa na montanha. O telefone dele vibrou e ele atendeu pelo sistema viva voz do carro. Billy, o que você precisa? Doutor Estranho perguntou casualmente. Uma voz respondeu do outro lado da linha. Tem um coronel da Força Aérea de 35 anos com a coluna cervical esmagada e fraturas torácicas explosivas causadas por uma armadura experimental. Doutor Estranho, o melhor neurocirurgião do mundo, não se intimidou. Fácil. Qualquer cirurgião competente lidaria com isso, respondeu ele com desdém. Me dê algo desafiador. Billy riu baixinho e então ofereceu outro caso. Uma mulher de 68 anos com um glioma terminal do tronco cerebral. Doutor Estranho zombou. Tá querendo arruinar a minha reputação? Passa. Sem se perturbar, Billy acrescentou. Que tal uma mulher de 22 anos com um implante cerebral para esquizofrenia, atingida por um raio? Isso despertou o interesse de Doutor Estranho. Isso sim é intrigante. Me manda o arquivo. Enquanto falava, Doutor Estranho tentou ultrapassar um veículo mais lento na estrada sinuosa. Distraído pelas imagens médicas que Billy havia enviado, ele não percebeu o carro à frente a tempo. Colidir. O som de pneus cantando encheu o ar quando o carro de Doutor Estranho colidiu com o veículo da frente. Seu carro esportivo saiu do controle, quebrando vidros e capotando ladeira abaixo. Fragmentos afiados ficaram presos em suas mãos enquanto o carro tombava violentamente antes de bater na margem rochosa do rio abaixo. Ensanguentado e inconsciente, Doutor Estranho estava caído em seu assento enquanto as luzes de emergência piscavam fracamente nos destroços. O tempo passou. Doutor Estranho, agora estabilizado, foi levado para a cirurgia. Quando ele finalmente acordou, encontrou suas mãos envoltas em bandagens grossas e presas no lugar por estabilizadores. O quê? O que eles fizeram comigo? Ele sussurrou roucamente com a respiração irregular. Christine Palmer, que estava por perto, explicou rapidamente. Trouxeram você de avião para cá, mas demoraram para te encontrar. Você perdeu a janela crítica para o reparo dos nervos. Doutor Estranho repetiu as palavras incrédula. O que fizeram comigo? Christine suspirou. Eles inseriram 11 pinos de aço nos seus ossos. Vários ligamentos foram rompidos e os nervos da sua mão sofreram danos graves. A cirurgia durou 11 horas. Doutor Estranho olhou fixamente para suas mãos trêmulas e imobilizadas, sua voz aumentando de raiva. Eu poderia ter feito melhor. Christine tentou acalmá-lo. Ninguém poderia ter feito mais. Mas Doutor Estranho se recusou a aceitar. Eu poderia ter feito melhor. Conforme o tempo passou e seus ferimentos começaram a cicatrizar, Doutor Estranho exigiu que as bandagens fossem removidas. Você precisa de paciência para se recuperar, aconselhou seu cirurgião. Ignorando o aviso, Doutor Estranho olhou para suas mãos, antes firmes e precisas, agora tremendo incontrolavelmente. Você me arruinou, ele disse amargamente, seu tom cheio de desespero e raiva.
Capítulo 308. Apesar de repetidas cirurgias e consultas com especialistas renomados, as mãos do Dr. Stephen Doutor Estranho continuaram aleijadas, tremendo tanto que ele não conseguia nem se barbear sem se cortar. Frustrado, ele procurou respostas de outros especialistas, mas acabou enfrentando rejeição após rejeição. Nem os melhores médicos podem ajudar você. Um renomado neurocirurgião recusou categoricamente seus apelos por meio de uma videochamada. Stephen, isso não é uma questão de habilidade. Você não tem mais jeito. Não posso arriscar minha reputação nisso. Antes que Doutor Estranho pudesse responder, a ligação terminou abruptamente, deixando-o fervendo de raiva. Ele jogou seu laptop do outro lado da sala no momento em que Christine Palmer entrou. Ele não vai ajudar? Christine perguntou suavemente. Outro covarde rosnou Doutor Estranho, andando de um lado para o outro. Há uma nova técnica em Tóquio, células-tronco e estruturas ósseas impressas em 3D. Só preciso de financiamento. Christine suspirou. Stephen, você já está falido. Gastou tudo que tinha. Eu vou encontrar o dinheiro. Talvez seja a hora de aceitar isso, Stephen. Algumas coisas não podem ser consertadas. Não, Doutor Estranho retrucou. Não posso desistir agora. Stephen, insistiu Christine, com a voz suave, mas firme, uma vida sem cirurgia ainda é uma vida. Não é o fim do mundo. A vida é muito mais do que uma carreira. Sério? Tipo o quê? Você? Retrucou Doutor Estranho, com um tom cheio de sarcasmo. Magoada e frustrada, Christine foi embora. Determinado, Doutor Estranho acessou os registros do hospital em busca de pistas. O nome chamou sua atenção, Jonathan Pangbor, um ex-paraplégico cuja recuperação desafiou qualquer explicação médica. Doutor Estranho o localizou em uma quadra de basquete. Jonathan Pangbor, paralisado do peito para baixo, lesão na coluna em C7 e C8. Doutor Estranho murmurou enquanto se aproximava. Pangbor, assustado, virou-se para ele. Quem é você? Sou Stephen Doutor Estranho, ex-neurocirurgião. O reconhecimento surgiu no rosto de Pangbor. Ah, eu me lembro de você. Você nem se deu ao trabalho de me ver naquela época. Seu assistente me mandou embora. Eu não pude te ajudar, admitiu o Doutor Estranho, com a voz carregada de arrependimento. Você quer dizer que desistiu antes mesmo de tentar? Respondeu Pangbor bruscamente. Desesperado, Doutor Estranho ergueu as mãos trêmulas. Por favor, me diga como você fez isso. Como se recuperou? Após uma longa pausa, Pangbor cedeu. Fui a Camartage. Os ensinamentos de lá abriram minha mente e curaram meu corpo. Camartage? Não se trata apenas de cura. Trata-se de iluminação. Mas esteja avisado, o preço é alto. Quanto custa isso? Não se trata de dinheiro, disse Pangbor, afastando-se. Boa sorte. Seguindo o conselho enigmático de Pangbor, Doutor Estranho viajou para Katmandu, no Nepal, vagando pelas ruas antigas em busca de respostas. Ao passar por uma velha placa que anunciava cura espiritual e paz interior, ele murmurou, Camartage. Sem que ele soubesse, Mordo, vestido com uma túnica preta, ouviu o nome. Seu olhar seguiu Doutor Estranho enquanto ele desaparecia por um beco estreito. Doutor Estranho logo se viu encurralado por 3 homens armados com paus. Não tenho dinheiro, disse Doutor Estranho rapidamente. Passe o relógio, rosnou um deles. Isso é tudo que me resta, por favor, não. Me dá o relógio. Quando eles avançaram, Doutor Estranho desferiu um soco desesperado, mas a luta rapidamente se voltou contra ele. Antes que a situação piorasse, Mordo interveio. Com movimentos rápidos e precisos, ele incapacitou os agressores. Você está procurando por Camartage? Mordo perguntou, estendendo a mão para o médico espancado. Camartage. Guiado por Mordo, Doutor Estranho adentrou o antigo santuário. Suas paredes eram adornadas com símbolos místicos, e um ar de tranquilidade envolvia o espaço. Quando Mordo levou até o ancião, Doutor Estranho não conseguiu esconder seu ceticismo. Enquanto isso, em outro lugar em Camartage, Caecilius recebeu a notícia da chegada de Doutor Estranho. Mordo trouxe alguém para ver o ancião? Caecilius refletiu em voz alta, intrigado. O que há de tão especial nessa pessoa que justifica tanta atenção? Um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto. Talvez, disse ele ao grupo de fanáticos ao seu redor, devêssemos apresentar este recém-chegado ao nosso grande Pai e Salvador. Capítulo 309. Pôr do Sol, Camartage. Este é o santuário da minha mestra. O nome dela é a Anciã, disse Mordo, conduzindo Stephen Doutor Estranho para o salão sagrado, cujo interior era iluminado pelo brilho quente do sol poente. Anciã, esse é o nome verdadeiro dela? Perguntou o Doutor Estranho, cético. Mordo permaneceu em silêncio, apenas lançando um olhar calmo em sua direção. Doutor Estranho suspirou, lembrando-se das regras que Mordo havia explicado antes. Tudo bem, vou esquecer tudo que acho que sei. Peço desculpas. Enquanto caminhavam, Doutor Estranho notou outros indivíduos no santuário, exalando um ar de disciplina silenciosa. Logo chegaram diante de uma figura serena vestida com vestes brancas, sua cabeça calva refletindo a luz do sol poente. Senhor Estranho, cumprimentou o ancião com um sorriso, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Relaxe. Não precisa ficar tão tenso. É o doutor, corrigiu o Doutor Estranho, tomando um gole de chá. Você era médico, disse o ancião gentilmente. E é por isso que está aqui. Após breves gentilezas, Doutor Estranho fez a pergunta que não saía da sua cabeça. Você uma vez ajudou um homem chamado Jonathan Pangbor, um paraplégico, a andar novamente. Como conseguiu? O ancião assentiu. Sim, eu guiei.
Doutor Estranho se inclinou para a frente, com a voz cheia de esperança. Você restaurou a medula espinhal dele cortada? As vértebras C7 e C8? Eu não curei, ela respondeu balançando a cabeça. Eu o convenci de que ele poderia se curar sozinho. O quê? Isso é, algum tipo de placebo? Perguntou o Doutor Estranho, com decepção evidente em seu tom. O ancião explicou calmamente. Quando você reconecta um nervo danificado, é o cirurgião que o cura ou o corpo. Doutor Estranho franziu a testa. As células curam o nervo, mas as células só se curam da maneira que sabem. E se eu dissesse que seu corpo pode se convencer a se curar de maneiras que você nunca imaginou? A mente de Doutor Estranho acelerou, buscando explicações científicas. Você está falando de regeneração celular? Algum tipo de biotecnologia avançada? A anciã balançou a cabeça, descartando a teoria dele. Não usamos essa tecnologia aqui. O que sabemos é como canalizar a mente para curar o corpo. Mente sobre a matéria. Doutor Estranho zombou, sua curiosidade inicial se transformando em frustração. O ancião permaneceu paciente. Você passou a vida desafiando limites, ansiando por ver e entender mais. Mas agora, diante de uma verdade além da sua compreensão, você se recusa a aceitá-la? Eu me recuso porque é absurdo. Doutor Estranho retrucou, elevando a voz. Não existe nenhuma bobagem mística de cura mental. Não há espíritos, não há alma, apenas neurônios disparando no cérebro. Humanos não são nada mais do que matéria. Você acha que entende o universo, Doutor Estranho? Perguntou a anciã com um tom calmo, porém firme. E quanto ao Messias e ao Cavaleiro Branco? Certamente já ouviu falar deles. Estranho congelou. Os nomes ressoaram em sua mente. Ele havia lido sobre suas façanhas, seus poderes desafiavam qualquer explicação. São apenas anomalias genéticas, murmurou ele. Tecnologia alienígena talvez, mas nada místico. O ancião sorriu com conhecimento de causa. Você realmente acredita que o poder deles é simplesmente mutação genética? Claro. O que mais poderia ser? A frustração de Doutor Estranho transbordou. A anciã não disse mais nada. Em vez disso, estendeu a mão e colocou a palma contra o peito de Doutor Estranho. Sovosh. Num instante, o espírito de Doutor Estranho foi expelido de seu corpo. Ele olhou para si mesmo, translúcido e brilhante. Sua forma física permanecia sem vida na cadeira. O que está acontecendo? Ele gaguejou, olhando para suas mãos etéreas. O ancião gesticulou, e o espírito de Doutor Estranho retornou ao seu corpo. O que você fez comigo? Ele perguntou. Eu separei sua forma astral do seu corpo físico, ela explicou com naturalidade. Você me drogou. Aquele chá, o que você colocou nele? Psicodélicos. Só chá. Com um pouco de mel, ela respondeu imperturbável. O que eu acabei de vivenciar? Você vislumbrou o plano astral, uma dimensão onde a alma pode existir fora do corpo. O ancião começou a explicar. A percepção humana se limita a 3 dimensões, mas existem inúmeras outras além da nossa compreensão. O lugar que você visitou é conhecido como dimensão astral, ou plano das almas. Sem orientação, alguém poderia facilmente se perder lá. Doutor Estranho se esforçou para processar as palavras dela, sua mente científica em desacordo com o que acabará de vivenciar. Por que você fez isso comigo? Para abrir seus olhos, ela respondeu. Você sabe tão pouco do universo, mas presume compreender seus limites. Ela colocou o polegar na testa de Doutor Estranho. Deixe-me mostrar a verdade. Abra os olhos. Sovosh. O corpo de Doutor Estranho foi lançado para trás, atravessando o teto do santuário e subindo para o céu. O que está acontecendo? Isso não é real. Ele disparou além da atmosfera da Terra, vislumbrando a vasta extensão do espaço antes de colidir com uma borboleta maior que um planeta. Ao tocar suas asas iridescentes, ele foi lançado em um buraco de minhoca caleidoscópico, um túnel sinuoso de cores vibrantes e formas incompreensíveis. Capítulo 310. Camartage, pôr do sol. Em meio aos tons dourados do crepúsculo, Mordo e o ancião trocaram olhares sérios enquanto a consciência de Stephen Doutor Estranho viajava através de dimensões em velocidades incompreensíveis. O corpo dele não vai aguentar se isso continuar. Mordo alertou visivelmente preocupado. O ancião, porém, permaneceu imperturbável. Ele está bem. No turbilhão da viagem interdimensional, Doutor Estranho se viu imerso em um caleidoscópio em constante mudança de luzes vibrantes e paisagens surreais. Você acha que conhece as regras da realidade? Ecoou a voz da anciã, com um tom calmo, porém assombroso. Você acha que o universo material é tudo o que existe? Você entende a verdade? O que está além da sua compreensão, além do véu do universo conhecido? Suas palavras reverberaram enquanto o corpo de Doutor Estranho se contorcia diante do impossível. Os limites de sua compreensão se estreitaram enquanto ele vislumbrava mundos repletos de beleza impensável e reinos consumidos pelo caos. Este universo é apenas um entre inúmeros outros, continuou a voz do ancião. Doutor Estranho caiu através de um vazio de obsidiana, onde estruturas cristalinas irradiavam um brilho sobrenatural. Alguns estão cheios de vida e esperança, explicou ela. Outros consumidos pela escuridão e pela destruição, com suas sombras famintas por oportunidades. Em um instante angustiante, Doutor Estranho ficou cara a cara com Dormammu, o governante malévolo da Dimensão Negra. Uma entidade imponente composta de energia pura e contorcida. Não, isso não é real. Doutor Estranho gritou, sua voz um mero sussurro contra o silêncio ensurdecedor do vazio.
De repente, ele foi impulsionado através das galáxias, com estrelas passando por ele em raios de luz, até que ele se viu flutuando em uma extensão cósmica tranquila. No vasto multiverso, quem é você, Doutor Estranho? Colidir. O espírito de Doutor Estranho retornou ao seu corpo físico, e ele caiu sem cerimônia no chão do santuário. Ofegante, desorientado e visivelmente abalado, ele olhou para o ancião. Você já viu isso em uma loja de presentes? Ela perguntou com um leve sorriso. Doutor Estranho permaneceu no chão, lutando para processar o que acabará de testemunhar. Sua visão de mundo, sua crença na ciência e sua compreensão da realidade, tudo se desfez em instantes. O que? O que foi isso? Doutor Estranho gaguejou com a voz trêmula. O ancião sorriu, percebendo as rachaduras em seu ceticismo. Por fim, Doutor Estranho falou com a voz cheia de desespero. Me ensina. Por favor, me ensina. Mas em vez da aceitação que ele esperava, a resposta do ancião foi curta e categórica. Não. E com isso, ele foi escoltado para fora de Camartage. Fora dos portões de Camartage, horas depois. Por favor, não me deixem do lado de fora, gritou o Doutor Estranho, batendo nas pesadas portas de madeira. Não tenho para onde ir. Quando o crepúsculo se transformou em noite, ele desabou contra os degraus de pedra fria, sua esperança diminuindo a cada momento que passava. Dentro do Camartage. Você acha que eu não deveria tê-lo mandado embora? Perguntou o ancião, olhando calmamente para Mordo. Mordo riu baixinho. Já se passaram 5 horas e ele ainda está lá fora. Ele é persistente. A expressão da anciã suavizou-se brevemente, embora seu tom permanecesse cauteloso. Teimosia, arrogância, ambição. Já vi essas características antes. Mordo franziu a testa. Você quer dizer Caecilius? A anciã permaneceu em silêncio por um instante, com um olhar distante. Caecilius já fora um discípulo confiável, mas ela previra um futuro em que a escuridão o consumira. Agora, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Caecilius ainda não havia caído na influência de Dormammu e, embora suas lealdades fossem suspeitas, o ancião escolheu monitorá-lo em vez de agir prematuramente. Ainda assim, nem todos os discípulos resistiram ao chamado da dimensão das trevas. Em seu lugar, novos adeptos da escuridão surgiram, inevitabilidades do equilíbrio mutável do multiverso. Mordo quebrou o silêncio. As páginas que faltam dos textos proibidos, elas contêm conhecimento perigoso. Se alguém as decifrar, eles poderiam destruir todos nós, disse Mordo gravemente. O ancião assentiu, mas permaneceu em silêncio. Fora de Camartage. Sem que Doutor Estranho soubesse, um grupo de figuras vestidas com túnicas o observava das sombras. Caecilius sussurrou um dos discípulos. Por que não nos aproximamos dele agora? Ele está desesperado. Vulnerável. Caecilius sorriu, com um brilho de astúcia nos olhos. Paciência. O desespero precisa se enraizar por completo. Só então ele realmente apreciará o presente que oferecemos. Seus discípulos assentiram em uníssono, com expressões de admiração. Caecilius deu um passo à frente, com a voz suave e segura. É através do sofrimento que ele encontrará fé em nosso Mestre. Somente em seu momento mais baixo ele verá a luz de nosso Pai e Salvador. Os discípulos murmuraram em concordância, sua reverência era palpável. Caecilius se virou, com os olhos fixos em Doutor Estranho. Venha, disse ele, liderando o caminho. É hora de apresentá-lo ao verdadeiro poder. Capítulo 311. Stephen Doutor Estranho, sentindo-se completamente desanimado e sem esperança, virou-se instintivamente ao ouvir o som repentino de passos. O que o recebeu foi uma dúzia de feiticeiros vestidos com vestes amarelas caminhando lentamente em sua direção. A aura deles era estranhamente familiar, e Stephen Doutor Estranho rapidamente percebeu que ela lembrava a aura dos feiticeiros que ele havia encontrado antes. Um brilho de esperança brilhou nos olhos de Stephen. Sua imaginação correu solta, e ele presumiu que o ancião finalmente havia decidido ensiná-lo e enviado aquelas pessoas. Quem são vocês? Perguntou ele, animado. Feiticeiros. Ao se aproximarem, Caecilius e seu grupo pararam. Observando o homem modesto à sua frente, os olhos de Caecilius piscaram, e então ele sorriu. Stephen Doutor Estranho, certo? Sim, sou eu. Stephen Doutor Estranho sentiu que algo estava errado, mas hesitou. Você é? Caecilius manteve o sorriso e disse, Senhor Stephen Doutor Estranho, fique tranquilo, nós também somos feiticeiros de Camartage. Há pouco tempo passei por aqui e percebi que você parecia perdido, como se precisasse de orientação. Senhor Stephen Doutor Estranho, gostaria que eu lhe mostrasse o caminho da luz? O caminho da luz. Stephen Doutor Estranho ficou surpreso. Sim, Caecilius assentiu. Ouvi dizer que você veio a Camartage para curar suas mãos? Curar as mãos é uma questão simples para nós, mas... Antes que ele pudesse terminar, Stephen Doutor Estranho, tomado pela emoção, levantou-se e perguntou ansiosamente, mas o quê? No momento seguinte, o feiticeiro de meia-idade com uma trança atrás da cabeça disse, antes de chegarmos a isso, Senhor Estranho, permita-me a honra de apresentar o Pai Celestial e Salvador a quem meu grupo e eu reverenciamos. O único Deus verdadeiro no mundo, o Salvador deste reino. Stephen Doutor Estranho ficou perplexo ao ouvir o feiticeiro de meia-idade apresentar entusiasticamente essa entidade. Vocês são feiticeiros, não são? Por que se envolveriam com fé e religião? A expressão de Stephen era de incredulidade. Caecilius explicou lentamente, acreditamos em um ser que transcende o tempo, uma grande entidade dimensional, um Senhor poderoso. Enquanto você crer no Senhor, ele poderá lhe conceder poder infinito. Restaurar suas mãos seria uma tarefa trivial.
Senhor Stephen, Doutor Estranho, talvez o senhor queira considerar isso. A atenção de Stephen se fixou instantaneamente na promessa de curar suas mãos. Sua expressão transbordava de entusiasmo. Você pode mesmo restaurar minhas mãos? Você não está me enganando, né? Acreditar que um Deus pode curar minhas mãos? Stephen, Doutor Estranho, queria dizer mais, mas Caecilius, que estava prestes a responder, parou de repente. Seu olhar se voltou para trás de Stephen, Doutor Estranho. Com um rangido, os portões fechados de Camartage se abriram. Mordo, o principal discípulo do ancião, emergiu. Por um momento, o silêncio tomou conta da cena. Stephen, Doutor Estranho, sentiu-se constrangido, sem saber o que dizer. Quanto a Caecilius, ele ponderou quanto Mordo poderia ter ouvido e se deveria agir para eliminá-lo. Após uma breve reflexão, Caecilius decidiu agir como se nada tivesse acontecido. Sorriu para Mordo, mas não fez mais nenhum movimento. Mordo, por sua vez, agiu como se não tivesse ouvido nada. Dirigiu-se a Stephen, Doutor Estranho. Venha comigo. Ah, tudo bem, Stephen respondeu instintivamente, seguindo Mordo em direção ao portão. Pouco antes de a porta se fechar, ele ouviu a voz do feiticeiro trançado novamente. Senhor Stephen, Doutor Estranho, considere o que eu disse. Aprender magia é tedioso, longo e muitas vezes tem um custo. Mas o nosso caminho é diferente. Quando as portas se fecharam, a expressão de Stephen, Doutor Estranho, mudou, seus pensamentos ficaram confusos. Depois de ponderar por um tempo, Stephen finalmente decidiu ver que magia anciã e seus discípulos lhe ensinariam antes de tomar uma decisão sobre a oferta do feiticeiro trançado. Enquanto guiava Stephen, Doutor Estranho, por Camartage, Mordo de repente falou: Doutor Estranho, não confie nele. Sim, eu sei, respondeu Stephen, com os olhos brilhando de incerteza. Mordo não pareceu convencido, mas não insistiu. Levou Stephen para um quarto e disse: tome um banho e descanse um pouco. Se possível, tente meditar. O ancião irá convocá-lo em breve. Acendendo uma vela no quarto, Mordo entregou a Stephen um cartão com algumas letras antes de ir em direção à porta. O que é isso? Um feitiço que preciso recitar? Stephen perguntou curioso. É a senha do Wi-Fi. Não somos selvagens, respondeu Mordo com uma risada enquanto fechava a porta de madeira. Uma vez lá fora, o sorriso desapareceu do rosto de Mordo. Sua testa franziu enquanto ele caminhava rapidamente imerso em pensamentos. Depois de um tempo, ele chegou ao salão onde a anciã residia e contou a ela os eventos recentes. Você suspeita que Caecilius e seu grupo possam estar adorando uma entidade dimensional? Perguntou o ancião calmamente. Mordo assentiu, franzindo a testa. Devemos intervir? Ou expulsá-los de Camartage? Suas ações? Antes que ele pudesse terminar, o ancião o interrompeu com uma declaração que o deixou perplexo. Não se preocupe com isso. Haja como se não tivesse visto nada. Por quê? Mordo perguntou, confuso. Quando o ancião permaneceu em silêncio, Mordo disse relutantemente: muito bem. Ainda confuso, ele saiu do salão. Embora não conseguisse entender o raciocínio do ancião, Mordo não conseguia esquecer as palavras de Caecilius. Resolveu investigar em silêncio e descobrir quem ou que Caecilius e seu grupo estavam adorando. Depois que Mordo saiu, a anciã franziu as sobrancelhas. Instintivamente levantou a mão, como se fosse usar o olho de Agamotto para vislumbrar o futuro. Mas ela parou no meio do caminho. Deixe as coisas acontecerem naturalmente, ela suspirou suavemente. Se isso levar a algo desfavorável, eu intervirei então. Mais tarde, no salão onde o ancião residia, ela começou a explicar para Doutor Estranho. A linguagem do arcano existe desde os primórdios da civilização. Os antigos feiticeiros se referiam a essa linguagem como feitiços. Se esse termo parece muito fantástico, pense nele como um programa, um código-fonte para construir a realidade. Enquanto falava, a anciã estendeu as mãos, conjurando um feitiço de escudo. Nós extraímos imenso poder de outros planos dimensionais dentro do multiverso. Ao recitar feitiços, invocamos escudos, criamos armas e manejamos magia. Ao ver o escudo dourado de linhas intrincadas aparecer diante dele, Stephen, Doutor Estranho, ficou impressionado e cheio de alegria. Mesmo assim, ele expressou sua preocupação. Mesmo que meus dedos consigam realizar esses movimentos, eles não são diferentes de um aceno comum. Capítulo 312. Quero dizer, como passo de novato para mestre? O ancião sorriu e perguntou: como você restaurou nervos danificados e remontou uma coluna fraturada passo a passo, de volta ao seu estado original? Através de estudo diligente e prática incansável, ano após ano? Stephen, Doutor Estranho, respondeu instintivamente. O ancião assentiu. Depois de explicar um pouco mais sobre os princípios da magia, o ancião levou Stephen, Doutor Estranho, ao pátio de Camartage para observar como os outros estavam aprendendo. Logo, guiado por outros aprendizes, ele começou a se aprofundar em vários livros sobre teoria mágica. Enquanto o Doutor Estranho estudava magia diligentemente em outro lugar, Sid já havia tomado nota dos eventos que se desenrolavam em Camartage. Doutor Estranho, Stephen, Doutor Estranho? Ao ouvir o relatório de Caecilius, Sid levantou uma sobrancelha, intrigado. Ele tinha alguma consideração por Stephen, Doutor Estranho. Como feiticeiro supremo que sucedeu o ancião na linha do tempo original, seu talento e poder eram inegáveis. Claro, não foi só isso que chamou a atenção de Sid, foi o potencial de Stephen, Doutor Estranho, para consequências catastróficas se fosse enganado. Comparado à destruição causada por outros Vingadores, este mestre da magia representava o maior perigo oculto. Um único passo em falso com a joia do tempo, e ele poderia perturbar o universo inteiro.
Sid não tinha vontade de acordar um dia e encontrar o universo em caos. Se o universo entrasse em colapso, seu poder atual, que ainda não havia atingido uma escala universal, poderia não garantir sua sobrevivência fora dele. Por essa razão, Sid aprovou os esforços de Caecilius para influenciar o Doutor Estranho. Ao mesmo tempo, ele estava pensando em como explorar mais profundamente as profundezas de sua divindade. Há algo de errado na maneira como concedo habilidades? Quando ele casualmente concedia poderes como invisibilidade ótica ou ilusões holográficas, ele não conseguia deixar de sentir que algo estava faltando. Será que há falta de dependência de mim? Ponderou Sid. Quando concedo habilidades, deixo por isso mesmo. A energia necessária para usar habilidades baseadas em luz é extraída de suas próprias reservas. Isso não só enfraquece seus poderes e limita seu uso, mas também reduz sua dependência de mim. Sid começou a pensar em soluções. Como alguém que leu inúmeros romances, ele rapidamente criou uma abordagem potencial. Talvez eu pudesse estabelecer feitiços divinos? Mas o mais importante é que preciso fornecer energia, dando aos crentes o poder de lançar feitiços e magia divina. Sid havia descoberto há muito tempo que podia transferir sua energia luminosa interna para Caecilius. Naquela época, porém, sua energia luminosa era insuficiente, então ele se absteve de concedê-la a outros. Agora, com seu núcleo divino capaz de converter fé em energia de luz, ele viu uma oportunidade. Talvez eu possa criar um sistema de empréstimo de energia luminosa? Os crentes podiam oferecer sua fé integralmente, da qual Sid consumiria 90% e converteria os 10% restantes em poder divino de energia luminosa para o uso deles. Isso estabeleceria um ciclo virtuoso de dependência. Quanto mais forte fosse a fé, mais energia receberiam, tornando-se por sua vez mais fortes. Indivíduos menos devotos, ao verem o poder dos devotos, poderiam sentir inveja e se tornar mais fervorosos em sua adoração. Se um crente perder a fé um dia, a falta de reposição de energia luminosa fará com que seus poderes diminuam, eliminando qualquer risco de fortalecer um inimigo. Quanto mais Sid pensava nisso, mais seus olhos brilhavam de excitação. A única questão agora era se esse sistema poderia ser implementado. Fechando os olhos, Sid se concentrou em seu radiante núcleo divino. Em sua percepção, inúmeros fios de fé se conectavam ao cerne divino. Cada fio representava um crente, com fios de tamanhos variados. Fios maiores transmitiam mais fé, fios menores menos. A disparidade refletia claramente o grau de devoção. Naquele momento, uma grande quantidade de fé estava se acumulando fora de seu núcleo, esperando para ser absorvida. Esse excedente de energia de fé foi suficiente para nivelar seu núcleo divino. Depois de pensar um pouco, Sid decidiu adiar a subida de nível. A fé acumulada poderia servir como um suprimento reserva de energia luminosa caso suas reservas se esgotassem, então não havia urgência. Em vez disso, ele se concentrou na densa teia de fios de fé, iniciando um experimento. Assim que ele quis, Sid ficou surpreso. No momento em que o pensamento ocorreu, seu núcleo divinamente imbuído respondeu como uma inteligência artificial avançada, executando imediatamente suas intenções. Num instante, a transformação ocorreu. Com um simples pensamento, o núcleo divino agora podia alocar energia luminosa, ou melhor, poder divino da luz, automaticamente. Ao testemunhar a facilidade com que sua visão se tornou realidade, com quase nenhum esforço de sua parte, Sid não pôde deixar de se maravilhar. Os deuses são verdadeiramente a personificação do não científico, os queridinhos do mundo e avatares de regras universais. Seus feitos são absolutamente extraordinários. Ou talvez essa habilidade fosse inata aos deuses o tempo todo, apenas escondida porque eu ainda não a havia explorado. Essa percepção estimulou uma introspecção mais profunda. Talvez eu tenha subestimado o potencial das minhas habilidades. Cada uma delas pode ter profundezas que ainda não descobri. Se eu puder me aprofundar nesses poderes, posso alcançar algo ainda mais extraordinário. Enquanto Sid refletia sobre isso, uma mistura de expectativa e frustração surgiu. O grande número de suas habilidades era impressionante, deixando-lhe pouco tempo para pesquisar a fundo qualquer uma delas. Além disso, o crescimento constante de seus poderes e a aquisição de novas habilidades o deixaram com pouco incentivo para sentar e estudar. Por que se preocupar em pesquisar quando a prática por si só o tornaria mais forte? O caminho rápido para o poder era muito mais atraente do que adotar uma abordagem lenta e metódica. Às vezes, ter muito talento pode ser um fardo, suspirou Sid. Mas isso não significava que ele abandonaria completamente a pesquisa. Ocasionalmente, quando tinha tempo, ele podia se aprofundar em suas habilidades, como hoje. Voltando seu foco para seu núcleo divino, Sid considerou quando ativar o novo sistema. Vamos esperar até que o Doutor Estranho esteja a bordo, ele decidiu. Com isso, sua atenção se voltou para Caecilius e seu grupo. Enquanto isso, em um local mal iluminado, um grupo de feiticeiros conduzia um ritual de magia negra. Capítulo 313. O Senhor Dormammu nos concederá o poder de destruir o mundo inteiro. Um grupo de feiticeiros vestidos de preto, liderados por um homem de meia-idade, estava conduzindo um ritual mágico. Enquanto Morris acenava com a mão, linhas mágicas vermelhas formaram um símbolo no ar. Juntos, os feiticeiros começaram a entoar encantamentos das páginas fragmentadas de textos proibidos. Nós o convocamos, Dormammu, ouça nosso chamado e venha até nós. Revele sua verdadeira forma. Nós o convocamos, Dormammu. O símbolo vermelho no ar girava continuamente.
Com o canto final, o chão abaixo dele se transformou, suas peças mudando como os padrões de um caleidoscópio. Num instante, uma visão apareceu na mente de todos. Eles viram uma dimensão estranha e escura brilhando com cores vibrantes, e uma enorme entidade negra composta de pura energia escura, uma figura colossal. Eles imediatamente reconheceram a figura como a dimensão negra, e a enorme figura como o próprio Lorde Dormammu. Quando eles viram Dormammu, ele também notou a presença deles. Eu lhe concederei poder. Destrua os santuários para mim. A voz gananciosa e malévola de Dormammu ecoou em suas mentes. Quando os santuários forem destruídos e a barreira protetora da Terra entrar em colapso, o planeta inteiro pertencerá a mim, Dormammu. Naquele momento, uma energia escura surgiu através da conexão e chegou ao corpo de Maurice. Em poucos segundos, ele sentiu uma onda de poder sem precedentes. No entanto, essa nova força teve um preço. Seu corpo e alma começaram a corroer. Os sinais de corrupção eram evidentes. A pele ao redor dos olhos escureceu, parecendo carvão carbonizado. Esse fenômeno ocorreu em graus variados entre todos os feiticeiros, com Maurice recebendo o maior influxo de poder. Sentindo o imenso poder percorrendo seu corpo, Maurice foi tomado por uma sensação de onipotência. Com um aceno casual de mão, os prédios ao redor se deformaram e se contorceram, virando de cabeça para baixo e se transformando em formas grotescas. O poder do Lorde Dormammu é realmente magnífico. Ele é o maior. Ao verem essa demonstração, os feiticeiros e feiticeiras ficaram cheios de admiração e excitação. Maurice declarou em voz alta: Senhor Dormammu, cumpriremos sua ordem. Depois de experimentar seu novo poder, eles imediatamente começaram a planejar a destruição dos santuários. Depois que os santuários fossem destruídos e a barreira mágica da Terra desaparecesse, Dormammu estaria livre para invadir e consumir o planeta. Enquanto isso, em Camartage, Stephen Doutor Estranho praticava magia diligentemente junto com outros aprendizes. O tempo passou e logo amanheceu. Stephen, de pé entre os aprendizes, esforçou-se para produzir ao menos uma centelha de energia, enquanto outros facilmente conjuravam linhas mágicas complexas. Cada fracasso o deixava cada vez mais estranho e frustrado. As palavras de Caecilius de antes continuavam ressurgindo em sua mente, tentando-o. Enquanto Stephen treinava, Sid, observando através dos fios de fé de um de seus seguidores feiticeiros, tomou nota dos eventos que se desenrolavam em Camartage. No pátio, Mordo continuou sua palestra. Dominar o Anel de Fundo é crucial na magia. Ele nos permite viajar livremente pelo multiverso. Você deve se concentrar intensamente, visualizando seu destino em sua mente. Imagine cada detalhe vividamente. Quanto mais nítida a imagem em sua mente, mais rápido o portal aparecerá. Observando as faíscas brilhantes formando portais na frente dos outros aprendizes, Stephen olhou para as faíscas lamentáveis que conseguiu invocar e ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Olhando através de sua conexão, Sid observou com crescente curiosidade. Portais, hein? Ele já tinha visto essa magia antes nas memórias de Caecilius. Com esse pensamento, Sid decidiu tentar. Graças ao uso frequente do Tesseract e à sua clareza mental divina, imaginar cenas vívidas não era um desafio para ele. Energia também não era um problema, embora lhe faltasse o essencial anel de funda. Normalmente, seria impossível lançar um feitiço de portal sem um anel de funda. Entretanto, ao tentar o feitiço, Sid imediatamente sentiu algo incomum e não pôde deixar de se sentir surpreso. Esta foi a primeira vez que ele usou magia depois de ativar completamente o modelo de Orochi, com todas as habilidades no nível máximo. Naquele momento, sua sensibilidade às anomalias espaciais era extraordinária. Com um simples pensamento, faíscas douradas formaram um portal circular diante dele. Sem um anel de Stiling, ele conseguiu criar um portal. Sid ficou surpreso. Ele analisou cuidadosamente o fenômeno e o comparou com as memórias de Caecilius, identificando rapidamente uma diferença significativa. Comparado a Caecilius e outros, sua afinidade com o espaço era avassaladora. Enquanto a conexão deles com o espaço podia ser medida em 1%, a dele era de 100%. Enquanto ele se maravilhava com essa revelação, um pensamento lhe ocorreu. Será que é por causa da natureza de Orochi? Ele lembrou que Orochi não era apenas um personagem superficial. Como uma divindade com domínio sobre o espaço, Orochi possuía imensas habilidades de manipulação espacial. Embora sua versão de Orochi tenha sido modelada com base no personagem do jogo, o que limitava tais poderes. Parecia que a afinidade inata pelo espaço permanecia intacta. Talvez, conforme suas habilidades atingiam o ápice, suas habilidades de manipulação espacial fossem sendo lentamente desbloqueadas. Reconhecendo esse potencial oculto, Sid deixou o pensamento de lado e voltou sua atenção para o feitiço do portal. Este portal pode se conectar a outros universos, certo? Após alguma hesitação, Sid desistiu de fazer mais experimentos. Ele tinha preocupações. Entrar em outro universo e deixar rastros poderia desencadear uma atração entre universos, potencialmente causando uma colisão. Esse tipo de colisão multiversal, sugerido em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, era um evento futuro que poderia devastar os Vingadores. Sid não tinha intenção de enfrentar tal desastre antes de atingir um certo nível de força. Desviando o foco do portal, Sid redirecionou sua atenção para Stephen Doutor Estranho. Naquele momento, Stephen estava conversando com o ancião sobre suas mãos. Capítulo 314. Doutor Estranho acreditava que sua incapacidade de usar magia vinha de suas mãos machucadas, mas o ancião descartou essa ideia.
Para provar seu ponto de vista, ela apresentou a Mir, um feiticeiro de uma mão que lançava um feitiço sem esforço. Essa cena deixou Stephen atordoado. Sob o olhar atento de Sid, o ancião criou um portal e transportou o Doutor Estranho para o Monte Everest coberto de neve. Em condições tão extremas, uma pessoa normal não conseguiria aguentar mais de 30 minutos antes de enfrentar um perigo mortal. Sem roupas quentes, Stephen talvez não durasse nem 2 minutos. Depois de uma breve explicação, o ancião deixou Stephen no Everest e retornou sozinho ao pátio de Camartage. Pátio Camartage. Como ele está? Perguntou Mordo. O ancião respondeu calmamente. Você saberá em alguns segundos. Como esperado, diante de uma crise de vida ou morte, um portal amarelo instável apareceu, e um Stephen Doutor Estranho congelado tropeçou nele. O tempo passou rápido. Depois que Stephen superou suas dúvidas, sua memória fotográfica e seu talento natural para as artes místicas lhe permitiram progredir rapidamente na magia. Um dia no pátio, Stephen e Mordo discutiram sobre o ancião. Quantos anos ela tem exatamente? Stephen perguntou curioso. Ninguém sabe a idade da feiticeira suprema. Tudo o que sabemos é que ela é celta, mas ela nunca falou sobre seu passado, explicou Mordo. Por que você seguiria alguém tão misterioso? Stephen perguntou, surpreso. Mordo sorriu e respondeu, eu sei que ela é determinada, firme e gentil. Confie no seu mestre e não se desvie do caminho. Stephen, tendo aprendido mais sobre os segredos de Camartage durante seu tempo lá, perguntou cautelosamente, você quer dizer Caecilius, não é? A expressão de Mordo escureceu quando ele respondeu, sim. Quando ele chegou aqui, ele estava quebrado, perdido e desesperado, buscando respostas nas artes místicas. Ele era talentoso, mas arrogante e teimoso, rejeitando até mesmo os ensinamentos do ancião. Por fim, alguns feiticeiros o seguiram, seduzidos por suas falsas doutrinas. Stephen franziu a testa e perguntou, então foi ele quem roubou as páginas proibidas, certo? O que havia nelas? Você está errado. Ele não roubou as páginas proibidas. Eu também pensei isso no começo, disse Mordo solenemente antes de acrescentar. Mas isso não é algo com que você deva se preocupar. Mais tarde naquela noite, enquanto Stephen lia em seu quarto, uma batida o interrompeu. Entre, ele chamou. A porta se abriu, revelando Caecilius, o feiticeiro trançado e vestido de amarelo. Caecilius olhou para ele e perguntou, você já se decidiu? Stephen franziu a testa e respondeu, Caecilius, ouvi falar de você. Preciso de mais tempo para pensar. Caecilius detectou um tom de orgulho no tom de Stephen. Era evidente que Estevão não acreditava em seu suposto pai celestial e salvador e confiava em seu próprio talento mágico. Ele parecia achar que conseguiria alcançar seus objetivos sem a ajuda de Caecilius. Muito bem. Espero que você sempre se sinta assim, disse Caecilius antes de se virar e sair da sala. Para ele, a falta de fé de Estevão era uma perda sua, não de Caecilius. Observando Caecilius partir, a expressão de Stephen permaneceu inalterada. Depois de semanas estudando magia e lendo vários textos, Stephen conseguiu entender o que eram entidades dimensionais. Mas ele não se importou. Que diferença faria se ele se juntasse ao grupo deles e adorasse o chamado Deus dimensional? Uma entidade dimensional sequer notaria um mero crente? E mesmo que isso acontecesse, quanto poder isso poderia conferir? Stephen concluiu que confiar em si mesmo era muito mais confiável. Além disso, a magia envolvia, inerentemente, tomar emprestado o poder de entidades dimensionais. Se fosse esse o caso, qual o sentido de jurar fé? Não valia a pena o custo. Caecilius, que havia se dedicado a tal ser, nem lhe parecia particularmente poderoso. Enquanto isso, Sid, observando Caecilius sair do quarto de Stephen através de seus fios de fé, ficou surpreso e nada surpreso. A arrogância e o orgulho do Doutor Estranho eram características que ele possuía há muito tempo, mesmo como neurocirurgião. Embora um pouco atenuadas durante seu tempo em Camartage, não haviam desaparecido completamente. Sid não tinha nenhum sentimento particular sobre isso. Embora achasse Stephen Doutor Estranho intrigante, ele não estava disposto a sair de seu caminho para ajudá-lo. Parece que não há necessidade de esperar pelo Doutor Estranho. Posso ativar o novo modo agora mesmo. Além do mais, Sid franziu a testa ligeiramente. Através dos fios da fé, ele notou sinais preocupantes em Camartage. Para evitar que Caecilius, um seguidor leal, fosse eliminado devido à sua fraqueza atual, Sid decidiu ativar o novo modo mais cedo. De volta ao seu quarto, Caecilius foi recebido com uma pergunta. Mestre Caecilius, como foi? Uma feiticeira de 30 e poucos anos chamada Tiana perguntou curiosamente. Os outros na sala, cerca de uma dúzia de feiticeiros, voltaram seus olhares expectantes para Caecilius. Caecilius balançou a cabeça. Vendo isso, Perry e os outros rapidamente deduziram o resultado. Que tolo ingrato! Ele nos despreza? Os feiticeiros começaram a murmurar descontentes. Chega, disse Caecilius, silenciando-os. Sua expressão ficou séria quando ele acrescentou. Fiquem vigilantes nos próximos dias. Sinto uma força sombria se agitando. Tendo plantado vários espiões em Camartage, Caecilius notou atividades suspeitas e sentiu que algo estava errado. Ao ouvir isso, Perry e os outros ficaram tensos. Sua preocupação era evidente. Se até Caecilius achava a situação perigosa, como eles poderiam esperar lidar com isso? Haveria baixas? Enquanto eles se preocupavam com a ameaça desconhecida, uma mudança repentina ocorreu. Capítulo 315. Enquanto Caecilius e seus seguidores se preocupavam com potenciais ameaças, Sid ativou o novo modo de seu núcleo divino.
Em um instante, incontáveis fios de fé que continuamente forneciam devoção, começaram a canalizar de volta uma energia dourada radiante e misteriosa. Energia luminosa, ou poder divino da luz. Quarto de Caecilius. O que está acontecendo? Caecilius sentiu uma onda de energia sagrada e resplandecente inundar seu corpo de repente. A fraca energia luminosa que existia anteriormente dentro dele foi instantaneamente consumida e substituída por esse poder divino. Ao mesmo tempo, seu corpo físico começou a mudar. À medida que a luz divina o percorria, a fragilidade de seu corpo mortal foi substituída por uma vitalidade vibrante. Suas células tornaram-se extraordinariamente ativas, fazendo parecer uma década mais jovem. A aura de idade e cansaço dissipou-se quase por completo. Além disso, à medida que o poder divino fluía através dele, tanto seu corpo físico quanto sua alma passavam por uma profunda transformação. Sem que ninguém percebesse, sua afinidade pelas artes místicas aumentou dramaticamente. Aprender e conjurar magia tornou-se significativamente mais fácil. Considerando o talento já impressionante de Caecilius, esse aprimoramento o elevou a um nível extraordinário. Para garantir sua sobrevivência nos conflitos vindouros, Cid infundiu Caecilius com 30% de seu poder de luz divina, uma quantidade considerável, mesmo para Cid, embora pudesse ser reabastecida rapidamente. Para Caecilius, no entanto, esse poder era vasto, aparentemente infinito. Isso é um milagre. Sentindo a presença divina de seu Deus dentro do poder, Caecilius imediatamente entendeu sua fonte. Seu rosto se iluminou de espanto e alegria. Observando a sala, ele notou mudanças sutis em seus companheiros feiticeiros, embora nenhuma fosse tão pronunciada quanto a sua. O rejuvenescimento de sua aparência e a energia opressiva que emanava dele deixavam claro que Caecilius havia sido profundamente transformado. Isto é sem dúvida um milagre. Nosso Senhor desceu com um milagre para nós. O poder divino do nosso Deus nos foi concedido. Sentindo o poder divino refinando lentamente seus corpos, os feiticeiros, incluindo Perry e Tiana, ficaram maravilhados. Sua crença se solidificou ainda mais quando eles perceberam um influxo de energia divina os melhorando. Como se respondesse aos seus pensamentos, Cid enviou uma mensagem através dos fios da fé. Aqueles que oferecerem fé inabalável receberão a dádiva do poder divino. Quanto mais devoto o crente, maior será o poder concedido. Aos mais fiéis, milagres divinos serão concedidos. Esta é a bênção suprema. Os feiticeiros gritaram em uníssono, com os olhos brilhando de fervorosa devoção. Num instante a fé deles se aprofundou significativamente, amplificando o fluxo de energia de fé em direção a Cid. À medida que o influxo de fé reabastecia as reservas de Cid, uma parte era convertida novamente em poder divino e redistribuída aos crentes, criando um ciclo virtuoso. Sentindo o poder crescente dentro deles, a confiança dos feiticeiros cresceu exponencialmente. Manhã em Camartage. Enquanto isso, Stephen Doutor Estranho, aproveitando a ausência de Wong na biblioteca, decidiu examinar os textos proibidos. Ignorando os avisos de Mordo e Wong, ele pensou, que mal poderia fazer dar uma olhada. Enquanto virava as páginas de um tomo proibido, mastigando uma maçã, sua atenção foi capturada por uma seção que descrevia o olho de Agamotto. A ilustração na página parecia estranhamente familiar. Olhando para cima, ele avistou o artefato em exposição de destaque na biblioteca. Anteriormente usado pelo ancião, o olho de Agamotto agora estava inexplicavelmente diante dele. Depois de chamar por Wong e não receber resposta, Stephen não resistiu e pegou o aparelho. Primeiro, abra o olho de Agamotto. Seguindo as instruções, ele abriu o artefato, revelando um suave brilho verde e a joia do tempo dentro. Usando as instruções do texto proibido, ele experimentou a magia do tempo na maçã. Runas mágicas verdes apareceram enquanto o estado da maçã oscilava entre deterioração e restauração, surpreendendo Stephen. Inspirado, ele recorreu ao tomo proibido danificado e usou a joia do tempo para restaurar as páginas perdidas. Em poucos instantes, as páginas rasgadas reapareceram, completas com seu texto original. Lendo em voz alta, ele murmurou, Dormammu, a dimensão negra, vida eterna. Incapaz de resistir, ele tentou a magia descrita no texto. De repente, camadas de espaço apareceram diante dele como um espelho quebrado. Naquele momento, Wong invadiu a biblioteca gritando, pare. Assustado, Stephen perdeu a concentração e a magia se dissipou. Ao ouvir a comoção, Mordo correu e o repreendeu duramente. Como você pôde interferir nos limites do espaço-tempo de forma tão imprudente? Eu estava apenas seguindo as instruções do livro, respondeu Stephen nervosamente. E o livro mencionou os perigos do que você estava fazendo? Perguntou Wong. Eu não cheguei tão longe. Stephen admitiu fracamente. Mordo furioso, exclamou. A manipulação do tempo cria ramificações instáveis da realidade. Um pequeno erro pode levar a paradoxos ou loops temporais infinitos. Você quer ficar preso em repetições infinitas ou ser completamente apagado da existência? Stephen respondeu. Esses avisos não deveriam estar no início do feitiço? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.